Então, essa falta de autoridade dos pais, ele abre brechas para um pedófilo se aproximar, por exemplo? Abre brechas, tanto pela distração, e isso quem disse foi um pedófilo, né? Ah, é? Um cara que tinha cometido vários crimes, e aí foram entrevistá-lo e perguntaram, como que você escolhia suas vítimas? Era menino, era menina? Qual a faixa etária? Ele falou, não, isso não importava, pra mim o que importava era os pais. Eu escolhi os pais distraídos, eu mirava na criança. Nossa, velho. Crianças que passam pouco tempo com os pais, elas ficam mais vulneráveis? Ficam, com certeza. Porque essa figura de autoridade se dissemina, né? Então você não tem mais uma figura de autoridade, de proteção, a quem você recorrer mesmo. Então isso vai disseminando. Fica um pouco o influencer, o funkeiro, a professora, e não tem uma hierarquia entre elas. Os pedófilos, por exemplo, falam, isso aqui você não pode contar pra ninguém. A pessoa que tem os pais como uma figura de autoridade, não de autoritarismo, né, que é diferente, que é aquela coisa do medo, Sim. mas de uma pessoa com quem eu posso contar, né, que sabe o que tá fazendo. Acho que pra mim é o melhor jeito de pensar a autoridade. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Isso fragiliza, né? Eu não tenho mais essa pessoa pra contar. Se alguém me fala assim, não conta pra ninguém, seu papai não pode saber disso. Como meu pai não é mais uma autoridade, beleza, eu não conto. Sempre eles envolvem, né? Então tampam um buraco afetivo, uma carência que essa criança que fica menos tempo com os pais tem. Então, sem sombra de dúvida, são muito mais vulneráveis. Estudos mostram que a maioria das pessoas que assistem um episódio de podcast não se inscrevem no canal. Isso acontece com pessoas normais. Porém, o mundo de 3 segundos não é para pessoas normais. Por isso, se inscreva agora para ter acesso ao melhor conteúdo da internet. Seja bem-vindo ao mundo de 3 segundos, onde ser esquisito é o último sinal de sanidade. E esse definitivamente não é um episódio para quem não tem estômago. Eu espero que você tenha estômago, porque nesse episódio você vai ver coisas sobre a escola e sobre a escolarização que talvez ninguém tenha te contado. E para atualizar a gente e mostrar pra gente tudo o que acontece por baixo dos nossos olhos, eu tô com uma convidada aqui muito esquisita, porque ser normal não é bom. Uma convidada muito esquisita, a doutora Paula Camposan, seja bem-vinda ao mundo de 3 segundos. Muito obrigada, Elias. Obrigado pelo elogio do esquisito. Sim, hoje é um elogio. Hoje é um elogio, realmente. Eu fiquei muito feliz com o convite, tanto por admirar seu trabalho, quanto pelo tema, porque é um tema realmente fascinante e parece que vai descortinando algo assim, porque todos nós passamos por isso. E você falou, talvez ninguém tenha contado, eu acho que ninguém contou. Ninguém conta. Né? Acho que não, mas a gente vai contar hoje. Boa. Da onde surgiu a ideia desse episódio, né? Eu tava conversando com a doutora aqui, que eu tava numa maré. Sabe quando você entra numa maré de livro chato? Eu tava nessa maré de livro chato, aí do nada apareceu um livro na Amazon pra mim que chama Armas de Instrução em Massa. Nossa, que interessante, ele tá falando coisa sobre a escola ali, eu comprei. Eu matei esse livro em 3 dias. Você quer terminar pra entender, né? Nossa, e eu fui vendo o livro e falando, cara, eu fui enganado a vida toda e não sabia. E na hora, eu lembrei de você, do seu trabalho que você tem feito instruindo os pais, instruindo sobre, enfim, sobre filhos, escolarização. Eu falei, nossa, a gente tem que fazer um episódio com a doutora Paula para ela mostrar pra gente. E você já leu esse livro há mais tempo, né? Já. E aí, a gente estava comentando antes, né? Você lê, abre uma cortina, assim, você enxerga muita coisa, e a gente começa a voltar, né? Quando começou isso? Quem fez? Por quê? Enfim, aí foi um trabalho investigativo que hoje a gente vai entregar aqui. Boa. Para começar, uma pergunta fácil, doutora. Saiu uma matéria recente mostrando que 3 a cada 10 brasileiros, e não é qualquer brasileiro, pessoa que passou pela faculdade, pessoa, enfim, 3 a cada 10, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Quando você olha uma matéria dessa, o que vem à cabeça? Pô, pessoas que passaram por 12 anos de escola, mas não sei quantos anos de faculdade, não conseguem interpretar um texto. Será que o real objetivo da escolarização é aumentar o intelecto das pessoas? Se não, qual seria o real objetivo da escolarização? Esse número, eu acho até talvez seja um pouco maior, né? Se a Sim. gente abrir, né, olhar mais de perto, talvez seja um pouco maior, e a gente vê isso no dia a dia, né? Quem está tentando empreender sabe a dificuldade de você encontrar perfis, enfim, é bem claro isso, né? E claramente, então, até o autor do livro que você citou inicialmente, né, o Gato, ele fala, a educação, o pessoal comenta, a educação está falida. Ele fala, não, deu muito certo. Ela está ótima para o que foi o projeto, né? Ela realmente funcionou, está perfeita. As pessoas realmente emburreceram.
Então, assim, inicialmente a ideia da educação era essa, as pessoas se tornarem inteligentes para tudo. Tanto que ela era básica, lá na educação clássica, né? As pessoas aprendiam por etapas, né? Primeiro a linguagem, depois a retórica, enfim, as coisas tinham uma continuidade, né? E aí depois, quando viram que a escola poderia ser uma arma de instrução em massa, né? Poderia ser um objeto político, né? Cultural, enfim, ela foi mudando isso. Então, e vieram junto, a gente vai comentar aqui alguns acontecimentos históricos que culminaram com isso, que os pais quiseram deixar os filhos, a escola queria pegar mesmo para fazer tudo isso. Então, deixou de ser aquela formação intelectual, né? Que antes os pais faziam a formação cultural, valores, morais, tudo isso era em casa. Sim. E a escola, né? Só essa parte intelectual. E aí começou a se misturar, né? Tudo isso. Aí, de fato, o objetivo não foi mais intelectual. Esse objetivo de massificação mesmo, para facilitar a manipulação, infelizmente. E aí entrou junto com a era industrial, foi antes? Como é que funcionou esse movimento histórico? Porque na era industrial, o pai vai ter que trabalhar na fábrica e vai passar menos tempo com o filho. Começou aí ou teve algum desdobramento antes? É exatamente isso. Se a gente for pensar assim, como que era antes? As pessoas, quase todo mundo vivia de agricultura, né? Então, os filhos estavam ali, o pai estava colhendo, o filho estava em volta, a família ficava muito unida. Né? E isso era muito positivo em vários aspectos. A tradição ia sendo passada por observação, sim, né? Por convivência, não precisava sentar e ensinar. Né? A socialização, que o pessoal tanto defende na escolarização, né? Uma das principais críticas ao homeschooling, por exemplo, ela acontecia dessa forma. As crianças não conviviam com várias crianças. Até porque isso é comprovado. Não há benefício em você conviver com uma pessoa da mesma idade. Se você tem 3 anos, é ideal que você conviva com pessoas acima que vão te ensinando. Né? É claro que você pode conviver, pode brincar, não tem problema. Mas, assim, isso não pode ser filosofia de vida. Não precisa conviver. Não tem nada para te somar. Né? A gente aprende desde criança, não é? Você tem que conviver com alguém melhor, igual ou melhor do que você. Sim. Enfim, então, essa convivência, essa socialização acontecia em casa. Então, a tradição, esses valores iam sendo passados por presença, por observação. Aí, com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Na verdade, já um pouco antes, o Rousseau, um filósofo francês... que tem uma história de vida muito ruim. Aliás, muita gente que devastou aí, né, nossa história tinha uma história pessoal ruim e a pessoa levava aquilo como uma verdade, né? Sendo que talvez foram experiências pessoais. Ele foi criado por outras pessoas, não foi criado pelos pais. Aí a pessoa que o criou depois virou a companheira dele, uma pessoa muito mais velha, uma mulher, né? Enfim, então uma história muito ruim e ele ficou com essa lacuna. E aí ele criou aquele termo, né? Que a sociedade, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Tá. Eu fico pensando assim, o Rousseau nunca foi num parquinho de criança. Nossa. Porque um parquinho, gente, a criança, se ela quer escorregar, tem outra criança ali, ela pega um lápis e enfia dentro do olho para escorregar, não é? Eu estudei escolas particulares ali, mas eu venho de uma infância sem dinheiro e convivi com muita gente que era boa em bullying e tal. E eu estudei numa escola do colegial, que era bem barra pesada ali. Ali para você sobreviver, eu me salvei porque eu jogava bola. Mas assim, se você não tivesse um pouco ali de maturidade, você ia sofrer um pior bullying da vida. Tava jogando tênis no condomínio, que lá tem crianças teoricamente educadas por famílias com mais dinheiro. Eu nunca ouvi o tanto de palavrão que os moleques estavam falando na quadra de futebol ali. E eu venho de baixo. Essas crianças hoje estão sem nenhum filtro, velho. É isso, exatamente. Então é o contrário, né? Ele esqueceu, assim, que é o inverso. Todos nós nascemos com inveja, com ciúmes, com raiva, com ira, com tudo. Então, a sociedade, que na verdade, se a gente fala sociedade fica ruim, vamos falar família. A família que vai moldando, né? Não, veja bem, isso não é bem assim, vai mudando. A criança, é isso. Eu falo, gente, o senhor tinha que ter ido num parquinho um dia só, ele tinha visto que não. Né? Que a mãe fala, não, meu filho, não faz isso, calma, deixa ele escorregar, é rapidinho, né? Então, assim, mas enfim... Tem que trazer os filtros morais ali, porque senão ela não vai ter... Exato. Não é bem instinto, né? Mas vamos chamar assim, o instinto ele é egoísta, né? Sim. A gente vai tirando da criança do egoísmo. Eu tenho filho pequeno, é assim, você vai tirando. Só pensa, o mundo é só ele. Aí você vai mostrando o mundo, é nosso papel, né? De pais, e mostrando o mundo, que não é só ele, que o mundo não gira ao redor dele, deveria ser, né? É o meu trabalho principal, assim, mostrar que a gente precisa tirar a pessoa disso, né? Para não crescer adultos assim.
Então, aí, o que aconteceu? Ele começou a disseminar isso. Não, o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Então, qual é a solução? Privar, foi ele que introduziu, assim, que difundiu mais, esse termo de infância e adolescência, para ele proteger as crianças desses adultos já corrompidos. Nossa. Vamos dizer assim, muito por causa da história de vida dele, que é outro capítulo, assim, mas, enfim, é muito uma história ruim. Por isso que eu falo, gente, se todo mundo com um bom conhecimento de psicoterapia e a pessoa ajustada, ela não faz estrago, mas, Sim. Né, enfim. Então, o que ele fez? Aí ele começou a difundir isso, que precisava proteger as crianças, que se você não ensinasse nenhum valor, nenhum princípio, nenhum conhecimento, só desse materiais lúdicos, a criança ia crescer boa na cabeça dele. E aí que desdobrou todas essas linhas pedagógicas e até psicológicas mais liberais, né? De o professor já como... não é mais o professor, ele é só um tutor, ele é só um mediador. Enfim, aí desdobraram todas essas linhas. E por que isso se difundiu tanto, né? Porque lá no governo, as pessoas no Estado, né, de uma maneira geral, as pessoas perceberam como... o iluminismo, enfim, todas querendo fazer essa Revolução Francesa, eles perceberam que os adultos tinham as tradições já muito fortes, que era muito difícil mexer nos adultos. Então, eles precisavam mexer nas crianças, eles precisavam formar essas pessoas com essa nova mentalidade mais aberta, mais revolucionária e tal. E como é que mexe nas crianças? Na educação. Então, eles foram nas duas pontas. Formar professor para educar esse pessoal, né? Aí surgiram várias universidades, todas subsidiadas e precisando passar pelo Estado. Então, qualquer pessoa nessa época, se for dar uma aula pública, precisava pedir para o Estado. Antes não era assim, né? Então, qualquer escola para abrir... Teve uma época na Prússia, por exemplo, que proibiram todas as escolas particulares. E aí, quando liberou, começou a passar pelo governo. Na época, para a gente hoje é normal, né? Se eu precisar abrir uma escola, eu vou ter que me submeter ao currículo... né, do governo, mas na época era absurdo, né, que a gente acostuma. Sim. Mas aí eles começaram a controlar dessa forma, formando professores, mestres, né, com essa mentalidade já revolucionária, e as crianças já pensando em um futuro. Uma coisa que me deixou em choque no livro do gato foi a origem da palavra pedagogo. Uhum. Cara, que era o cara na Grécia que era o responsável por... Era um escravo, que tinha a função de levar a criança ao mestre. Pai da Goga, não sei qual que é o termo lá, mas vem dessa origem a palavra. Pedagogo, na verdade, era um escravo que tinha a função de pegar a criança e levar ao mestre. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, com a Revolução Industrial, que você comentou, os pais... Então, o Estado já queria as crianças, mas a educação ainda não era compulsória, né? Em alguns países, na Alemanha, começou um pouquinho na França, começou essa coisa de educação compulsória, ou seja, obrigatória para os pais e dever do Estado, né? Começou na Constituição isso constar, né? Então, aí culminou, porque o Estado queria as crianças e os pais precisaram sair do campo. Antes, todo mundo vivia do campo. Com a Revolução Industrial, acho que 25% a 30% das pessoas começaram a viver do campo, muito pouco. Então, não tinha com quem deixar o filho, não tinha estrutura. Então, precisavam deixar. Aí, deu match. Aí, o Estado conseguiu as crianças. Aí, toda essa formação ideológica, né, que foi pensada, por isso que o gato fala deu certo, né, começou a ser produzida. Se você vende produtos digitais e está cansado de pagar taxas abusivas para as plataformas, você precisa conhecer a Unprofit, que é a plataforma que os grandes estão usando para colocar 20% a mais de dinheiro no bolso pelas suas vendas, porque é a única que não cobra taxas e devolve os juros das suas vendas para você. Isso faz muita diferença no final do mês. Ainda mais com todos os novos custos e impostos no tráfego pago. Para fazer uma demonstração gratuita e ver isso acontecer nas suas vendas por conta própria, acessa onprofit.com. É a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, porque um argumento do gato também tem uma curva de sempre a nossa produtividade foi equiparada pelo que a gente ganhava. Então, se a gente produz mais, a gente ganha mais. Só que chegou no momento dessa curva que a produtividade aumentou e o salário continuou igual. E aí, hoje, se a gente pensar, se a gente pegar o salário do homem e da mulher somados, era o mesmo salário do homem lá atrás sozinho. Então, é meio que o sistema pegou 2 trabalhadores pelo preço de um
para que a criança não tenha outra opção a não ser ficar na escola. Qual que foi esse papel da entrada da mulher no mercado de trabalho nisso? Foi alguma coisa arquitetada, estratégica ou... Eu acho que uniram essas duas coisas. De fato, uma necessidade muito grande, né? Com as indústrias, enfim, os conhecimentos da tecnologia mesmo, da época, né? Criaram uma urgência em mão de obra e não tinha suficiente. E aí a mulher precisou entrar. Mas, sim, associado a isso, teve essa arquitetura. Porque quando entraram só os homens, ainda as mães ficavam em casa. E por muitos anos foi assim, né? Aí, com a Revolução Industrial, com a entrada da mulher, além da mulher deixar o filho, rivalizou homem e mulher, né? Com essa coisa de, a mulher ganha menos, essa luta por igualdade, que ela é justa até certo ponto, né? Mas, sim, assim, essa rivalização. O salário, na minha opinião, tem que ser por competência, né? Enfim. Sim. Mas, assim, essa rivalização, né? Essa coisa de que nós viemos de uma geração, né? Se a gente for pensar nos nossos avós, que tem uma raiva de homem, né? As mulheres têm raiva do homem, falam, você tem que crescer para não depender de homem. Isso é fruto da Revolução Industrial, né? Porque elas trabalhavam tanto quanto, ganhavam menos... Eu fico pensando, deve ter sido difícil, porque voltavam para casa, o homem não tinha aquela cultura que tem hoje, de ajudar em casa, ajudar com os filhos. Hoje é um pouco mais misturado, né? Então, ela trabalhava lá, chegava em casa, trabalhava, ficaria dormir, ela cuidava do filho, fazia comida pro dia seguinte e tal. Então, aquele ódio pelo homem, né? Então, acho que teve esses dois marcos, assim. O filho deixado e a rivalização homem e mulher. E o filho como um problema. Porque até então o filho era uma dádiva, né? Uma bênção. O filho virou um problema, porque eu preciso trabalhar, né? Aí eu chego do trabalho, preciso descansar, tem uma criatura para eu cuidar. E antigamente os filhos eram até uma fonte financeira para os pais, né? Para a família. Quanto mais filho as pessoas tinham, mais eles conseguiam trabalhar ali nas coisas e mais dinheiro eles ganhavam. Antigamente, pelo que eu sei, era o filho, ele somava na renda familiar, porque ele começava a trabalhar mais cedo. E aí, quando veio a era industrial, precisou capacitar mais eles, então começaram a ver o filho como um custo. Tem algum movimento dessa questão de o filho passou a ser um custo na sua visão? Eu acho... inclusive, agora está assim um pouco, né? Sim. Quanto mais você tem filho, você tem auxílio do governo, enfim, ele voltou a ser rentável, digamos assim, né? Porque aí você ganha um auxílio por número de filhos, não sabia, né? Dessa. Então tá valendo a pena. Enfim, mas porque o que aconteceu? Primeiro entrou todo mundo no mercado de trabalho, né? Mas com o tempo, as pessoas não eram capacitadas para uma profissão específica, né? Lá na educação clássica, as pessoas eram capacitadas para tudo. Sim. E aí, como surgiram as universidades, as super especializações, essa coisa que a gente vê hoje cada vez mais, né? Eu, como médica, defendo um pouquinho o retrocesso disso, porque o médico, assim, né? Capaz de daqui a pouco vai cuidar só da perna esquerda, né? E assim, a pessoa é um todo, né? A minha esposa defende isso daí. Ela é um todo, eu não tenho como... Enfim, né? Por exemplo, várias pessoas que me procuram, eu sou psiquiatra, né? Problema de tireoide, não é depressão. Então, eu não posso dar um antidepressivo, eu estou errando muito. Eu preciso ver a parte hormonal, a pessoa está na menopausa, sei lá, né? Dando alguns exemplos, está faltando ferro, enfim. Então, tem que olhar como um todo. Mas, enfim, essa super especialização fez um lapso da mão de obra, porque os primeiros entraram... Quem deu, né? Aí depois, como eles precisaram especializar, esses filhos aqui começaram a demorar para entrar no mercado de trabalho, para eles aprenderem, estudarem e tal, né? Então virou um custo. Aí quando eles formaram, eles voltaram a ser vantajosos, né? Para render mais para a família. Como diz o pessoal lá do Sul, mais CPF para pegar empréstimo. Tem uma questão que eu já ouvi algumas pessoas falarem disso, que se a gente fosse resumir os 12 anos que a gente passa na escola, de coisa útil que a gente precisa, se fosse 1 ano de intensivão, a gente aprenderia tudo. O que na sua visão, é essa questão desse currículo que a criança tem que passar? O porquê disso daí? O que é necessário, o que não é? Eu, por exemplo, acho um absurdo a gente não aprender, por exemplo, leitura dinâmica na escola. Uhum. Ou não aprender memorização. São coisas que eu fui aprender depois da escola. Quando eu saí da escola, eu fiz um curso de leitura dinâmica, eu falei, caramba, eu posso ler um livro 100 páginas em 1 hora. Por que eu não aprendi isso cedo para absorver mais conhecimento? Então, qual que é a sua visão sobre essa questão do plano montado para você passar 12 anos lá? Tem algum fundamento? Qual que é o objetivo disso? Eu acho que tem uma questão assim, eu posso até testemunhar
que, assim, quanto mais pessoas você tem para ensinar, aquilo fica mais moroso, né? Acho que isso é um fato. Por exemplo, eu fiz homeschooling por um período. Hoje minhas crianças vão na escola, mas eu já fiz. E eu estudava com eles, assim, 20 minutos por dia com cada um. E eu fiz o ano que eles precisavam, que teoricamente eles ficaram 4 horas na escola. Nossa, 20 minutos por dia? 20 minutos. É muita diferença. Aí, são 3. Quando eu juntava os 3, isso não fazia 2 vezes 3. Era muito mais, porque eles se dispersam, conversam. Entendi. Enfim, então eu acho que... Eu penso, né? Eu falo, nossa, imagina uma sala com 15. De fato, a coisa não rende. Tem 30, 40. É verdade. A coisa não rende, né? Então, eu acho que tem esse ponto, vamos dizer assim, prático, né? Pra gente balancear tudo aqui na parte prática também. Mas vai de encontro com aquilo lá que a gente falou no início. O objetivo não é mais formar pessoas inteligentes. O objetivo, além de político, é até comercial. É formar uma pessoa específica para aquilo lá que o industrial estava precisando. Né? Então, até quanto menos inteligente, menos espírito crítico, analítico, de visão, né? A pessoa olhar para uma realidade e ter aquela visão, era melhor, né? Então, começou esse tempo todo, né, de escola, que, de fato, assim, dava para a gente reduzir muito se fosse aprender coisas mais úteis. Sim. Né, que a gente realmente usa, poderia ser reduzido, mas eu acho que é isso, assim, o objetivo é esse, é deixar a pessoa, durante a formação do caráter, da personalidade, longe dos pais, né? E, além disso, todo esse período, você introduzir coisas úteis para o comércio. Não para a formação de um ser humano. Não é mais essa preocupação. Né? A questão do consumismo. Porque entra um cara aí chamado o sobrinho do Freud, o Edward, se eu não me engano, Edward Bernays, que ele foi o cara que começou com a propaganda usando as técnicas do Freud. Então ele falou, pô, isso daqui que meu tio tá falando, eu posso usar para manipular as pessoas, para fazer elas comprarem coisas que elas não precisam. E aí, segundo o Gatto no livro, ele fala que um dos objetivos da escola é fazer com que as pessoas fiquem mais imaturas para serem mais consumistas. Porque antigamente as pessoas não compravam coisas que elas não precisavam. Como é que entra o papel da escola nisso? E, de fato, assim, também isso é bem nítido, inclusive com, enfim, a internet e tudo mais. Essa engenharia, acho que vem se profissionalizando e é muito claro, né? Mas o que acontece? Freud, por exemplo, todas essas pessoas, eu fico pensando assim, eu acho que são pessoas geniais em certo ponto, Sim. Né? Poxa, são geniais. Então dá para tirar muita coisa boa dessas pessoas, inclusive tipo Rousseau, que a gente citou aqui, né? Eu fiquei pensando se a gente aprofundar na vida pessoal dele, dá para aprender muita coisa, porque é a visão de mundo da pessoa, né? Aí depois outros filósofos vieram dizendo que a gente, tudo que a gente vê talvez seja uma projeção da nossa cabeça. Então, assim, perdeu aquela coisa, a coisa como é. Eu não sei mais a coisa como ela é. Como eu imagino que ela é, porque tudo imagina, eu fico pensando, nossa, imagina a crise de identidade. Se a gente lê no emburrecimento programado, né? Ficou numa crise assim, caraca, passei por tudo isso. Imagina um cara desse, né? Mas assim, então o Freud, ele abriu mesmo um campo e que também veio de encontro com isso que você está falando, tanto dessa parte de comércio, né? Que é no fim, acho que política e comércio é o que mais importa, assim, né? Para toda essa engenharia, né? Que um tem a ver com o outro, inclusive, né? Mas, além disso, eles começaram a pensar assim, tá, mas como que a gente pode introduzir tudo isso, né? Infantilizando, legal, mas como que a gente infantiliza? Sexualização precoce. Então, você sexualizar precocemente uma pessoa, o nosso cérebro, ele nasce menor, até para passar pelo canal durante o nascimento, né? Depois ele vai crescendo. Então, tem algumas áreas do nosso cérebro que elas não são desenvolvidas, a gente vai sendo desenvolvido por etapa. Por isso que eu gosto de estudar, assim, tem coisa que não adianta você ensinar em certa idade. Ele não tem estrutura anatômica, afetiva, enfim, é complexa a coisa. Então, você introduzir essa parte de sexualidade para uma criança que ainda não tem estrutura nem anatômica, não tem sinapse para absorver aquilo ali, você desestrutura a pessoa. E o Freud falava muito, né, sobre sexualidade, enfim, é o central, né, do desejo, aquela coisa toda, é o central da teoria dele. Então, esse sobrinho visualizou isso. Quanto mais a gente sexualizar, infantilizar, mais frágil a pessoa fica, mais manipulável. Porque você desestrutura. O que a proposta de uma psicoterapia, por exemplo, é você estruturar, você integrar o que a pessoa passou, os traumas, a história de vida, você integrar aquilo com a realidade dela. Essa sexualização precoce desintegra. Então, fica uma pessoa, assim, de bandeja pro
comércio, como é política. Que acontece essa sexualização precoce? Na introdução, por exemplo, você fala como que entra para criança ou como isso acontece? Como entra na criança, por exemplo. Qual que é a estratégia para sexualizar precocemente uma criança hoje, no Brasil, por exemplo? No mundo, como eles viram isso? Cultura, né? Então, como que a gente muda a cabeça das pessoas? Através da cultura, da arte. Música, exato. Então, o funk tem um papel de sexualização precoce das pessoas. Completamente. Aquelas batidas ritmadas, né? Que o pessoal fala assim, a batida, ela parece que é no quadril a batida, né? Sendo que as músicas clássicas, por exemplo, que elas têm entonação, têm um ápice, isso vai gerando um sentimento, né? Se a gente prestar atenção, e isso é um treino, né? Primeira vez que você escuta música clássica, para quem não foi criado neste meio, é um treino, né? Mas eles têm um ápice, e isso vai te acalmando, isso vai te deixando mais tenso. Tem música, não é que todas as músicas clássicas deixam calmos, ao contrário, algumas deixam tenso. Então, mas isso vai mudando o sentimento, você vai prestando atenção. Agora, essa coisa repetitiva, mesma batida e tal, você pensa só embaixo. Então, esse foi o plano, assim. Como que a gente muda a cabeça das pessoas? Mudando a arte, a cultura. Então, a música, os quadros, por exemplo, os quadros antes você observava, tinha um monte de coisa. Aí tem alguns pintores mais modernos, por exemplo, Pollock. Um monte de rabisco que ela te desestrutura, um monte de rabisco de várias cores juntos, um emaranhado de coisas. Algumas pessoas apreciam, mas assim, eu como psiquiatra penso, isso aqui desestrutura. Porque é uma obra de arte para você olhar, se acalmar, olhar os detalhes, olhar como que era, sei lá, um Van Gogh da vida, né? Que ele não pintava assim, ele parecia que ia tirando, né? O pincel. Sim. Você ir pensando nisso e tal. Então, pela arte, né? Nada existe sem antes estar na arte, né? O pessoal fala isso. Por exemplo, inversões. É tudo sutil, né, Elias? Até porque, se não fosse sutil, aquilo que a gente disse sobre os adultos, que já tinham tudo muito arraigado, a cultura, aquilo não ia entrar, eles não iam aceitar. Não ia. Então, precisava ser sutil. Eu li uma vez uns exemplos, por exemplo, Naked Cake. Sabe aquele bolo que dá para você ver a estrutura dele? Sei. Algum ser humano pensou em esconder a estrutura, né? Para ficar bonito, chantilly, não sei o quê. Aí expôs aquela estrutura. Então, uma inversão. Aquela cadeira Barcelona. Alguém pensou também, poxa, ficou legal para sentar, mas vamos esconder a estrutura. Aí outro foi lá e tirou e mostrou toda a estrutura. Então, a arte... você colou uma banana, né? Não tem aquele famoso, colou uma banana e foi vendido por sei lá quantos milhões. Então, essa degradação da arte que entra em arte mesmo, quadros, escultura, música... vai entrando no imaginário e deixando ele mais baixo, mais emburrecido, né? Então o funk tem tudo a ver. Parou de pensar com a cabeça de cima, é isso? Exatamente. O funk é quadril, né? Ele não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Então faz parte, tem o dia do funk, né? Essa idolatria de artistas que disseminam tudo isso com conteúdo altamente sexualizado. Aí são jovens, né? E se você parar pra pensar... Às vezes é um funkeiro que é a figura de maior influência da vida do seu filho ali, que vai ver o funkeiro como ídolo. E um moleque, às vezes, de 17, 18 anos, que não sabe nada da vida. Exatamente. Isso e essa identificação aproxima, né? Sim. Poxa, um cara que também veio de baixo, um cara da minha idade, um cara que nem estudou e venceu. Enfim, isso é difícil. E como todo esse sistema foi tirando a autoridade dos pais... Né? Que essa era a ideia, tirar a autoridade dos pais e dar a autoridade para o Estado, né? Por isso toda essa escolarização e tal. Então a palavra do pai tem menos peso, né? Poxa, mas o cara falou que ele conseguiu, né? Tocando um funk e tal, ele venceu na vida. Crianças que passam pouco tempo com os pais, elas ficam mais vulneráveis? Ficam, com certeza. Porque essa figura de autoridade se dissemina, né? Então você não tem mais uma figura de autoridade, de proteção... a quem você recorrer mesmo. Então, isso vai disseminando. Fica um pouco o influencer, o funkeiro, a professora. Isso se distribui. E não tem uma hierarquia entre elas. Tá. Aliás, é muito pela conveniência, né? Não, esse aqui meu pai tá errado. Esse aqui é aquela coisa de delivery, assim, né? Esse eu pego, esse não. Sim. Esse aqui meu pai tá errado, o funkeiro tá certo. Não, esse aqui o funkeiro tá errado, a professora tá certa. Vai pegando que, né? Não tem aquela figura. Então, fica uma pessoa muito mais... Que era o plano desde o início, né? Que o gato fala que deu certo. Uma pessoa mais manipulável.
e mais vulnerável. Então, é a pessoa que quando os pedófilos, por exemplo, falam, isso aqui você não pode contar para ninguém. A pessoa que tem os pais como uma figura de autoridade, não de autoritarismo, né, que é diferente, que é aquela coisa do medo, Sim. mas de uma pessoa com quem eu posso contar, né, que sabe o que está fazendo. Acho que, para mim, é o melhor jeito de pensar a autoridade. Esse cara sabe o que ele está fazendo. Tá. Né? Aí isso fragiliza, né? Eu não tenho mais essa pessoa para contar. Se alguém me fala assim, não conta para ninguém, seu papai não pode saber disso. Como meu pai não é mais uma autoridade, beleza, eu não conto. Sempre eles envolvem, né? Então, tampam um buraco afetivo, uma carência que essa criança que fica menos tempo com os pais tem. Então, sem sombra de dúvida, são muito mais vulneráveis. Você tem um vídeo viral produzido, né? Que é o assunto é o pedófilo, ele não mira na criança, ele mira em pais distraídos. Então, essa falta de autoridade dos pais, ele abre brechas para um pedófilo se aproximar, por exemplo? Abre brechas, tanto pela distração, e isso quem disse foi um pedófilo, né? Ah, é? Um cara que tinha cometido vários crimes, e aí foram entrevistá-lo e perguntaram, como que você escolhia suas vítimas? Era menino, era menina? Qual a faixa etária? Ele falou, não, isso não importava. Para mim, o que importava era os pais. Eu escolhi os pais. Os pais distraídos, eu mirava na criança. Eu acho isso muito forte, né? Muito forte. Muito forte. Então, assim, tem a ver com essa distração, né, dos pais, mas tem a ver com essa fragilidade disso, assim, dessa falta de autoridade. Qualquer um que chega pode virar autoridade, né? Então, Sim. Isso é preocupante. Caraca. Pensando em Brasil, doutora, se a gente pensar no papel ali de alguns agentes de influência no Brasil, podemos começar com a Rede Globo. Qual que é o papel da Rede Globo nesse balaio de gato aí? Ele trabalha de alguma forma junto com a escolarização? Como é que funciona essa influência? A mídia, de uma maneira geral, ainda tem muita influência, mas assim, antes era o principal meio de formação, falando em Brasil, da família brasileira, era o principal meio de formação, né? A família era formada ali em volta da televisão, né? Se a gente for pensar na Europa, a família era formada em volta da mesa, né? Nossa. As nonas cozinhavam, né? As meninas iam aprendendo. Essa convivência, inclusive eu defendo muito isso, assim, chama os amigos para jantar em casa. É importante as crianças verem, né? Os pais, como que eles conversam com os amigos, como que é a relação de amizade, como que os adultos se relacionam entre si para eles aprenderem. Mas, enfim, tem muito essa cultura, né? De ser criada ali pelo Manuel Carlos, nas novelas da Globo, enfim, todo aquele imaginário. Só abrindo um parênteses, assim, eu tava pensando esses dias, Elias, não sei se você assistiu, não sei se talvez você esteja um pouquinho mais novo que eu, mas você tem assistido essas novelas do Manuel Carlos, não lembro qual exatamente, mas uma que tinha Carolina Dickmann, Vera Fischer... Reinaldo Gianecchini, a Carolina Dickmann teve câncer, raspou o cabelo. Eu lembro disso aí. Eu não lembro o nome da novela. Laço de Família? Laço? Temos um noveleiro entre nós. Você é noveleiro, cara? Você assistia a Maria do Bairro também? Não, é um cara culto. Né? Eu fiquei pensando esses dias, olha só. Tinha a Débora Seco, a Vera Fischer, eu não lembro o nome dos personagens. A Vera Fischer namorava o Reinaldo Gianecchini. A filha dela, que era a Carolina Dickmann, se apaixonou pelo padrasto. Tá. Aí ela ficou com o padrasto. Aí o padrasto terminou com a mãe e ficou com ela. A Débora Seco achou um absurdo e chamava ela de Judas. E aí, a novela foi caminhando de um jeito que a gente tinha raiva da Débora Seco, porque a Débora Seco falava, você é Judas, você é uma traidora, como que você rouba o namorado da tua própria mãe, não sei o quê. Mas era passado pra nós, e eu lembrando disso, falei, meu Deus, que absurdo. Que a Débora Seco era vilã, porque como que ela chamava isso, né? E a Camila, eu lembrei a Camila. A Carolina Dickmann era a coitada, porque ela teve câncer, porque ela, coitada, ela só se apaixonou pelo namorado da mãe, qual o problema nisso? Tranquilo. Né? Uma coisa corriqueira, imagina. Os caras pegaram a vitimização ali e botaram no meio do comportamento que eles queriam vender. E aí eu comecei a pensar, aí depois você for desdobrando várias, assim. Eu não era tão noveleira quanto ele, não lembro de outra. Não, o Arthur, ele assistia a novela, velho. Pode falar, velho, eu também via. Eu via Maria do Bairro, eu vi. Hã? Eu gostava é que minha mãe assistia as do SBT, né? Marimar, Maria do Bairro.
Essas daí eu vi todas. Então, aí isso foi mexendo no imaginário, né? Aquela coisa de quem é o vilão, né? Aí depois, se a gente for até ir pra fora, né? Sempre a princesa era bonita, né? A bruxa era horrorosa, tinha uma unha enorme, uma verruga no nariz, não era assim? Uma verruga. Aí, o que acontece? Veio o Shrek, por exemplo, que daí o feio era bonzinho, né? Dá uma confundida, né? As bruxas bonitas, né? As princesas mais feinhas. Aí começa a confundir. E a ideia é confusão, né? O mal, ele age pela confusão. Porque a verdade é uma clareza, né? Sim. E aí, a hora que começa a vir confusão, a verdade começa a ficar mais obscura. Mas voltando, né? Eu comecei a animar falando... Já fui pra Disney, mas voltando aqui pro Brasil, o papel da mídia é fundamental. Porque como a gente tem essa cultura, era até mais, né? Mas de ser criado ali em volta, a mídia fez esse papel de disseminação mesmo dessa cultura, de música, da arte, de pensamento baixo, sexualização precoce. Presença de Anitta, gente, o que era aquilo? Era um horror. Ela se inspirou nesse nome aí pra escolher o nome dela, Anitta, né? Foi de presença de Anitta. Presença de Anitta. É uma coisa bizarra. Então, assim, esse é o papel. Ajudar nessa infantilização que o gato tanto fala, né? De quanto mais infantilizado o adulto continuar, mais consumista ele será. Então, essa sexualização... banheiro do Gugu, Domingo Legal, que lá era um... Isso desmembra também nas questões que a gente está vendo hoje, que muita gente fala da parte financeira, que o dinheiro vale cada vez menos, né? Beleza. E realmente. Mas, por exemplo, hoje o homem ele está saindo de casa muito mais tarde do que antes. As pessoas estão casando muito mais tarde. Teve até uma notícia que viralizou também, que antes 80% das mulheres, quando chegavam em 30 anos, estavam casadas. Hoje é 23% das mulheres, quando chegam em 30 anos, estão casadas. Homens saíam da casa dos pais numa média de 20 e poucos anos. Hoje é depois dos 30 anos. Então, tudo isso está aumentando. Tudo tem relação, né? A prolongação da adolescência, né? Que eles falam. Tem tudo a ver. Porque é justamente isso. A pessoa carente... E por que a pessoa carente consome mais, né? Ela continua procurando. Ela tem um buraco afetivo. Ela continua procurando alguma coisa para tampar aquele buraco. Então, os bens de consumo são muito fáceis, né? E eles geram um prazer imediato, né? A dopamina vem, né? Você compra uma coisa, ai, que delícia. Então, isso vai causando um ciclo, e aí você precisa... E que vai se escalonando, né? Primeiro você fica feliz comprando um sorvete, depois chega numa bolsa, tem que ser uma mega viagem, a coisa vai escalonando. Então, é por isso que as pessoas mais carentes... Ou seja, e a criança é carente, tudo bem, ela tem que ser carente, porque se... a criança ela precisa encantar as pessoas, porque se não tiver ninguém para cuidar, ela morre. Sim. Né? Então, o prolongamento disso faz com que a pessoa fique sempre buscando algo. E a aprovação alheia, isso faz... Todo mundo que precisa de aprovação externa, ele não faz um trabalho bem feito, né? Eu gosto de dar exemplo de professor. O professor que quer... A filosofia dele é ser gente boa, ele não é um bom professor. Né? Porque ele não faz chamada, ele faz uma prova fácil, não é assim? Ele dá uma facilitada na vida do aluno. Nossa, o professor fulano é super gente boa. Agora, se a filosofia do cara for assim, ó, essa galera vai aprender. Se eles gostarem de mim, beleza, né? É um lucro. Mas assim, o central dele é ensinar, ele faz um bom trabalho. Então, a pessoa que fica o tempo inteiro buscando validação, ela é uma mal profissional. Sim. Ela é uma má esposa, ela é ruim em tudo, porque é sempre sobre ela, né? Doutora, você que entende a mente humana como ninguém. Essa parte das notas da escola, o que isso faz na mente de uma criança, essa questão de estudo, tem uma prova, e essa prova vai me definir na frente de 40 outras crianças se eu sou burro ou se eu sou inteligente. E que muitas vezes você olha para essa prova, não é uma coisa de... Nossa, fui bem na prova. Não é um sinal que eu vou me dar bem na vida. Tem alguma questão por trás desse sistema de provas e como isso afeta a mente de alguém? Tanto não é um sinal de que se dá bem na vida, que se a gente for pensar nos melhores alunos da nossa sala, provavelmente não são os melhores profissionais hoje, né? Sim. Eu sempre falo que os do meio se dão melhores, né? Porque eles têm uma habilidade... social melhor, né? Eles conseguem articular a parte intelectual com a social, e é importante, a gente sabe disso. Sim. Né? Ter essa articulação, e eles se dão melhor do que quem só estuda, enfim, né? O nerd da sala não necessariamente é o melhor profissional. Sim. Né? Resumindo. Mas respondendo a sua pergunta,
É a questão do sistema de notas. Isso afeta a mente de uma criança, essa questão da comparação, dela ter uma etiqueta. Sou burro, sou inteligente, com base numa nota que o professor vai falar na frente de todo mundo e vai me expor ali se eu fui bem ou não. Que tem até algumas escolas separam por nota. Eu sempre tenho nessas, assim. Ah, é só os que tiram, né? Enfim. Eu acho, Elias, assim, eu e as correntes que eu sigo, né? E acredito, assim, depende... A gente tem temperamentos diferentes, né? E isso varia muito. Mas também de como os pais vão levar isso. Porque, em teoria, isso deveria ter mais peso do que a escola em si. Então, assim, valorizar o esforço é muito mais importante do que você valorizar o resultado. Isso é comprovado. Então, assim, poxa, que legal. A pessoa tirar 10 e ela não estudou nada, teoricamente você tem que valorizar menos do que a que tirou 6 e estudou muito. Então, assim, o segredo disso... Não tem como ser diferente. Eu já pensei nisso, assim, tá, mas como faria? Então vamos tirar a prova? Você já pensou? Também meio arriscado, né? Não ter prova na escola, assim, não sei se as pessoas estudariam, né? Pouca gente. Sim. Então, a gente estava até conversando. Obviamente, a solução é extremamente complexa, né? Mas eu acho, já que isso acontece, e é necessário até certo ponto, porque precisa de uma medida objetiva para aprovação, né? Tem até algumas escolas bilíngues, essas escolas internacionais mesmo, que não têm avaliação, né? Sim. Mas pelo BNCC, teoricamente, tem que ter avaliação. Mas o segredo, eu acredito que é esse. Algumas crianças, sim, encaram mal e se sentem mal, mas é o jeito que os pais vão articular isso em casa, valorizando o esforço e não exatamente a nota. Até porque, realmente, tem pessoa que é boa de fazer prova. Sim. Né? Então, acho que esse é o segredo. Tá. E a questão, voltando para o homeschooling, você falou que é um desafio também, né? Por mais que a gente entenda que a escolarização não tem o objetivo de deixar a gente mais inteligente... Também, o homeschooling também é um desafio? Eu acho. Eu já pensei muito sobre isso. Porque, assim, se a gente abrir, né? Imagina, principalmente dependendo da classe social, o número de pais que vão levar as crianças para o mercado de trabalho, até por necessidade, né? Muitas vezes, comodidade, enfim. Qual você acha que é a idade saudável? Porque o Gato, ele argumenta que com 9 anos, o Warren Buffett já trabalhava. Ele argumenta que antes as crianças começavam a trabalhar cedo, já tinha uma identidade ali de, pô, minha família é isso, eu sou essa profissão e eu vou trabalhar. Qual que você acha que é uma idade saudável para um jovem começar a trabalhar? É uma boa pergunta, mas eu acho que antes dos 18, com certeza. A pessoa precisa ter essa noção de mercado de trabalho, que é totalmente diferente de uma noção de um estudante, né? E até isso, o Gato fala disso também. E aqui no Brasil, hoje, são 4 anos, né? Que a criança tem que ir para a escola. Já foi 9, 8, 7, 6, 5, 4. É obrigatório só 4? 4 anos. A partir de 4 anos é obrigatório para a escola. Ah, não. 4 anos de idade? 4 anos de idade. Nossa. É obrigatório para a escola. Tá fora da lei se você não for. Caraca, eu comecei com 6. Pois é. Mas eu aprendi a ler, meu irmão me ensinou a ler com 3 para 4 anos. Eu era o único que cheguei na escola sabendo ler e escrever, porque meu irmão tinha me ensinado em casa. Olha que legal. Mas aí, eu acho que eu fiz o prézinho com 5 e entrei na escola com 6, alguma coisa assim. Eram 9 e foi abaixando. Eu falo que daqui a pouco você sai da maternidade e já tem que levar pro estado para ele tomar conta. Caraca. Né? E fazer lavagem cerebral o mais precocemente possível. Mas eu acho, assim... Você perguntou assim o que eu acho de trabalho, eu vou estender para a escola também. Eu acho que isso precisava ser estendido pelo menos um tempo. Eu não sei se assim, liberar para qualquer um fazer homeschooling, acho que precisaria de algumas avaliações pontuais, algum critério mais objetivo para acompanhamento, né, dessas famílias, porque não é para todo mundo, é difícil, é trabalhoso. A gente, ainda mais quando as crianças vão crescendo, você precisa ter um nível intelectual maior e é uma visão, né? Eu falo que o homeschooling é uma visão. Você está dentro do carro, aconteceu alguma coisa, você aproveita aquilo. Não é um momento que você senta e ensina. Entendi, é uma mentalidade. É um olhar, uma mentalidade, o tempo todo ensinando uma música e você pesquisa. Nossa, acho que foi a época que eu fiquei mais inteligente, porque você quer aproveitar todas as deixas, porque é quando a gente aprende, né? Quando tem afeto envolvido, né? Então, pegar as situações do ambiente. Não, hoje vamos estudar sobre o fulano. Tem que ter esse sistema, mas assim, esse olhar. Então, eu acho que pelo menos estender esse início da obrigatoriedade, assim, era viável, porque 4 anos ainda é muito pequeno. E a questão da personalização? Porque, teoricamente, a gente... Por exemplo, eu comecei a ler uns livros esses dias, tudo chato. Aí eu pegava um livro, putz, livro chato. Pegava outro livro, livro chato. Até que achei um livro que me interessou, eu li em 3 dias. Só que hoje a criança, ela...
Em nenhum momento se leva em conta a individualidade dela para definir as matérias que ela vai passar. É isso aqui, ó, toma esse negócio engessado para todo mundo é igual, todo mundo... Isso meio que tira a personalidade das pessoas e é uma visão mais de massa de produção mesmo? Eu acho que é necessidade, né, do sistema. É difícil você, né, ensinar tão individualizado. Até eu fiquei pensando assim, vários momentos da história a gente teve esses extremos, né? Aí, esse extremo de massificação, todo mundo é igual, todo mundo aprende a mesma coisa. Aí vieram algumas linhas pedagógicas extremamente opostas. Ah, então não tem idade para entrar na sala. Então, cada sala tinha pessoas de todas as idades, dependendo com a habilidade daquela pessoa, do que ela gostava. Aí vira bagunça aí vira também. Várzea, né? É meio perigoso. Então, assim, eu acho que isso acontece. Aquela coisa, o gato fala disso. Não lembro se é ele ou se é o Pasquim, que fala daquela coisa de tocar o sino. Então, nada tem continuidade, né? Você está estudando, aí toca o sino, aí você tem que virar a chave de português para matemática, para história, para física, não sei o quê. Aquela coisa de não ter uma continuidade e tal. Então, o que acontece? Isso vai gerando esse desinteresse, né? Você não entende que isso aqui você está aprendendo para isso, né? E ligar com isso. Então, fica tudo muito fragmentado, que hoje até o ser humano é fragmentado. A gente falou da medicina, né? Enfim... ele todo fragmentado, e aí isso vai gerando esse desinteresse. Provavelmente o livro que te interessou, você conseguiu integrar com alguma coisa, né? Poxa, isso aqui, sei lá, tem a ver com o que eu já vivi, outra coisa que eu li, a integração interessa, né? Podemos dizer que a escola treina as crianças para odiar o estudo? Podemos. Com certeza. Acho que você fez um livro sobre isso que eu vi esses dias. É verdade. Eu fico pensando, cara, a criança não... Todo mundo odeia ler, mas ler é um negócio muito legal desde que você leia coisas que te interessam e que você perceba, pô, eu vou ler isso daqui e vai me ajudar nisso. Só que na escola a gente é obrigado a ler para decorar, para uma prova que não faz sentido nenhum. Eu acho que faz sentido o que você disse, porque além de perder essa personalidade, né, porque vai... E eu entendo até certo ponto que é difícil fazer o inverso, por isso que eu acho que, de novo, entra o papel dos pais. Como que eu faço isso? Poxa, eu tenho 3, eles são totalmente diferentes, os meus filhos. E aí, a gente vai jogar futebol. Tem 2 meninos, uma menina e mais uma menina aqui, né? Mas aí vai jogar futebol. Minha menina leva um livro, ela fica sentada lendo um livro. Até tem aquela sequência de livros de Harvard, Gerenciando a Si Mesmo, que eles juntaram uns artigos e foram falando por assunto, que ele fala isso, uma coisa que eu sempre pensei, né, em educação. A gente tende a ficar focando no que a pessoa é fraca para ela melhorar, né? Aí você cria um bando de gente medíocre, porque tá só na média. Eu sou péssimo em, sei lá, em português. Aí só puxa para cá, eu continuo. Mas eu sou ótima em matemática. Em vez de investir na matemática, né, a pessoa fica toda medíocre. Então, assim, eu acho que aí entra o papel dos pais para ir individualizando. Então, deixa o outro jogar futebol, esse aqui ler, vamos... Entendi, o pai... dar essa pessoalidade, assim, né? Beleza, a gente falou agora do cenário, né? Então, o cenário é catastrófico, tô brincando, mas é ruim. E agora soluções, né? Então, talvez tenham pais assistindo aqui, ou até jovens, um jovem ali que tá entendendo que passou por um movimento ali que não tinha o objetivo de deixar ele mais inteligente. Quais são as respostas nesse mundo? Imagina um pai que trabalha fora o dia inteiro, o que ele faz? E é a realidade, né, Elias? Eu entendo isso. Quando eu comecei a mexer nesse assunto, eu refleti muito isso. É ruim você mexer em algo que... Enfim, você não vai conseguir ajudar a pessoa a solucionar, pelo menos de né, um caminho. Sim. Né? Dar uma luz, assim, um caminho. E eu entendo, hoje as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Mudou, as coisas mudaram, né? Todo mundo cansado, fadigado, comendo lixo. São combinados as coisas. Exatamente. Eu entendo, assim, isso, né? Quando eu comecei a estudar isso, falei, gente, as pessoas tinham que fazer homeschooling. Falei, cara, mas não é a realidade de todo mundo, as pessoas trabalham. Nem todo mundo gosta, tem esse, né, até questão intelectual mesmo, de você fornecer mais do que ele teria na escola. Se for para a mesa, melhor para a escola, né? Então, eu entendo essa dificuldade. O que eu acho? Tem aquele conceito, sabe aquele livro das 5 linguagens do amor, que eu acho super legal, é útil em várias coisas. Mas aquela parte de tempo de qualidade, que é uma linguagem do amor possível, esse termo foi ampliado para a educação. Então, assim, não, você trabalha muito, tudo bem. Se você tiver um tempo de qualidade para o seu filho, já está legal. E eu defendo muito o inverso, ciente da realidade. Mas porque se eu ficar com isso na cabeça... Como assim o inverso? Se eu ficar com isso na cabeça, não, eu vou ficar meia hora com meu filho, não vou mexer no celular, vou ficar só olhando no olhinho dele, brincando e tá beleza. Não tá beleza. Não tá beleza. Porque é um movimento.
Eu falo por mim mesma, eu trabalhava full time. Eu comecei a criar, e eu sei que isso não é do dia para noite, um cenário para trabalhar meio período, para conseguir ficar no outro período com os meus filhos. Eu sei que cada um dentro da sua realidade, talvez as pessoas pensam, mas para você é mais fácil, porque você tem tal formação. Mas, enfim, mobiliza. Você saber que aquilo não é o ideal, te mobiliza. Então, não é o ideal tempo de qualidade, é tempo de quantidade e qualidade. A criança, ela não entra, por exemplo, eu pego meus filhos na escola, faço questão de tudo isso, esses trajetos são riquíssimos. Às vezes, e depende muito do temperamento da criança, mas tem uns que à noite, assim, na hora de dormir, fala assim, mamãe, hoje lá na escola, fulano me falou tal coisa. Ele não falou a hora que entrou no carro. Ele falou porque eu fiquei o dia inteiro com ele. Parece que você vai ganhando a confiança da criança todo dia. Sim. Então, precisa de tempo para isso. Ele não vai ser em meia horinha com tempo de qualidade que isso vai acontecer. Então, tem que ter tempo de quantidade. Eu sei que isso dói, que mexe com a realidade de muita gente, mas precisa para a gente mobilizar. E quem tiver essa oportunidade... E muitos têm, só que às vezes a gente fala, não, mas não dá. Mas se você for pensar, dá. É só a gente fazer alguns ajustes. Aí entra uma questão que eu acho que cabe, que é a questão das telas, né? Sim. Porque, às vezes, o filho, ele usa muito a tela porque o pai também tá viciado em tela. E aí, eu chego em casa cansado, eu quero ficar mexendo no celular. Aqui, meu filho tá aqui. Aí, o que eu faço? Eu dou uma tela para ele e fico na minha tela. E essa questão do vício em telas, eu sou um cara que estudo bem a questão de dopamina, de gatilhos da atenção, é o que eu faço, né? Então, querendo ou não, faz parte do meu trabalho ajudar as pessoas a crescerem ali. E ela precisa estimular as pessoas a quererem assistir um vídeo. Mas, pelo lado contrário, é um desafio porque tá todo mundo viciado. Qual que é uma saída que você poderia recomendar para alguém que está viciado em tela e quer reduzir? Tá todo mundo viciado. E as pessoas acham que é mais fácil dar tela pro filho. Tem muita gente que defende isso. Que é muito mais fácil. Eu, sinceramente, não acho isso. Porque quando desliga, a criança tá ligada no 520 e fica irritadiça. E o conteúdo, a velocidade, as cores, aquilo tudo que você diz... estimula, então fica muito mais trabalhoso. Uma criança habituada ao tédio, ela é muito mais fácil de lidar. Eu sei que às vezes eu cuido, enfim, de uma criança ou outra, assim, que é muito mais difícil. Sim. Aí você fica meia hora com a criança na tela e o resto do dia, meu Deus, muito mais difícil. Então, assim, começar por isso, os pais falarem, é mais fácil que nada. Não é. Porque o tempo que ela não está, ela é uma criança 10 mil vezes mais difícil do que uma que não fica. Não vale a pena essa meia hora, uma hora, sei lá. E assim, Elias, isso que você comentou, né? O pai tá viciado, né? E é muito isso, aí quer que o filho leia, o filho não vai ler, o filho vai fazer o que a gente tá fazendo. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa primeiro fazer em nós, né? Esse detox, assim, é uma realidade. A gente tá aqui graças a isso. Muita gente cresceu graças a isso. Tá tudo bem. Eu acho só, assim, algo programado, né? Então, esse é meu momento. Como tudo, né? Esse é meu momento de sei lá, de me atualizar, de olhar o celular, de fazer isso e tal. E introduzir outras coisas. Porque tem isso também. Eu defendia muito essa coisa de retirada de tela. É possível. Meus filhos vão fazer 8 anos. Eles não acessam tela até hoje, graças a Deus. Então, dá. Mas, assim, não adianta tirar a tela e não colocar nada. Então, você precisa colocar uma leitura, você precisa ir andar de bicicleta na rua, você precisa entrar nisso. Porque a minha principal crítica é essa. Tem toda essa questão da dopamina e tal, mas a principal crítica é assim, que papel que a tela está fazendo que era você que tinha que estar fazendo? Né? E aí entra aquilo que eu falei do tempo de qualidade, que é mais uma dorzinha, né? Eu tô pegando pesado. Mas é verdade. São aquelas duras verdades. Duras verdades. Que é assim, mas ele tá vendo um conteúdo educativo. Não existe. Desculpa, é sério. Não, mas esse aqui é alfabetiza, esse aqui aprende as cores em inglês. Gente, não. Então, assim, se eu falar assim, olha, eu tô fazendo isso aqui, eu sei que não é legal, você se move para fazer diferente. Cama compartilhada, outra coisa que eu defendo que não se faça, né? Como é que é? Você não defende que o pai durma na mesma cama que o filho. É muito ruim para todo mundo. Para todo mundo. A gente não fala assim, fulano tem berço. Não fala. O que quer dizer isso, né? Fulano tem berço. Ele dormiu num berço, ou seja, ele tem limite, ele foi educado desde criança. Quando você fala, né, fulano tem berço, você pensa numa pessoa que tem uma boa educação, refinada desde sempre, né? Acho que isso é o que vem na nossa mente. Por quê? Porque ele dormiu no berço. Porque ele tinha limite, porque ele acordava, não dava pra sair correndo, não dava pra pular em cima de pai, de mãe. Ele tinha um limite, o primeiro limite físico.
Foi a Montessori que tirou, né? Colocou aquelas caminhas, enfim. Montessori também dá outro capítulo. Então, isso é muito ruim pro casal. Ninguém dorme bem. Aí, tudo bem, a mãe tá fazendo porque tá cansada, não tem problema. O que eu sempre defendo, assim, só não comece a usar, que é manobra de manipulação psicológica, de que aquilo é bom. Ah, mas é bom porque daí eu fico mais tempo com ele. Ah, mas ele gosta tanto. Ah, mas ele se sente mais seguro. Mentira, a criança que dorme com os pais é comprovado, ela é mais insegura. Porque dormir tá lá embaixo na pirâmide de Maslow, é uma necessidade básica. Se eu não consigo fazer isso sozinha, no inconsciente é isso. O que eu consigo fazer sozinha? Eu não consigo dormir, não consigo comer. O que eu consigo fazer sozinho? Nada. Aí a pessoa se sente inútil, a autoestima fica ruim. Então, assim, tá bom, você tá fazendo, beleza. Mas não entra na pegadinha de achar, não, a tela é educativo. Não, a cama compartilhada é bom, que tá fazendo bem pra ele. Não, tempo de qualidade tá bom. Não, tempo de qualidade não tá bom, é quantidade. A tela não tá educando, ela tá ocupando o seu espaço, ela tá deseducando, ela tá acelerando, ela tá desensibilizando a dopamina. Aí, a hora que ele pegar o carro, ele vai ser aquele cara que vai querer andar 200 por hora. Porque ele... cara que quer emoção. A dopamina vai sendo sensibilizada, né? Perde aquela capacidade de você olhar uma imagem, achar bonito, né? Então, tudo bem fazer isso, desde que você não caia nessa falácia de, sabe? De se convencer isso, se enganar que aquilo é bom. Não, às porque aquilo não move. Sim, em algum momento da vida pode acontecer ali, mas a pessoa tem que... cara, eu preciso mexer nisso daqui em algum momento. Exatamente. Então, assim, não, até ela não tá educando meu filho. Ela tá usando porque eu tô trabalhando, eu tenho que trabalhar, tudo bem. Né? Não estamos aqui para julgar, cada um tem sua história, eu entendo. Mas, então, acho que começar por isso vai te mover, né? Respondendo o que você perguntou. E os pais também, vai fazer bem para a família inteira, porque os pais vão começar... Se você diminuir o tempo de uso, você vai selecionar melhor o que você vai ver, né? Vai ver coisas mais produtivas. Na minha opinião, hoje, não faz o menor sentido você ter uma conta no Instagram, se não for para ganhar dinheiro ou levar sua mensagem para o mundo. Porque a mecânica do Instagram... é uma mecânica para ficar te mandando coisas superficiais o tempo todo. Então você não aprende nada. Você passa um tempo ali que é só a sua dopamina que é estimulada. E se você não tá lá para produzir algo de valor para o mundo, eu deletaria a minha conta. Se eu não tivesse o meu trabalho que eu tenho hoje, que eu preciso postar, que eu preciso alcançar pessoas que precisam do meu conteúdo ali, eu acho que eu deletaria minha conta no Instagram hoje tranquilamente. Eu concordo 100% com você, porque eu também deletaria a minha, sem sombra de dúvidas. E essa coisa que você defende, assim, né? De quem é bom, então vai, né? Fala a sua mensagem. É exatamente isso, porque ou você fala a sua mensagem, ou você é manipulado. Lá só tem essas... Não tem outra opção lá. Acho que a única que se salva ainda é o YouTube, porque no YouTube eu ainda decido aonde eu vou clicar. Eu posso até ficar viciado no YouTube, mas eu decido. Ontem eu fui palestrar em Florianópolis, eu fui no voo inteiro assistindo um documentário. Que era um documentário do Edward Bernays lá, com o sobrinho do Freud, sobre manipulação de massa, era uma coisa que eu queria estudar. E aí eu fui assistindo o documentário dele, vi 2 horas de documentário no YouTube. Se eu tivesse no Instagram, eu ia ter consumido só lixo. Então, isso, a dopamina em 2 horas, ela não fez um pico. Né? Que é o ruim, né? Ela não fez um pico. Então, de fato, eu também acho o YouTube ok, porque você seleciona e ele não faz essa desensibilização, porque é algo que a gente está precisando consumir ali. Essa questão do pico, você falou que na escola tem a questão do sinal, né? Do sino. Então, tá no meio do raciocínio ali numa aula, toca o sino, vai para outra. Então, tem uma quebra. Se a gente olhar a mecânica do Reels... é o tempo todo mudando de assunto. O que isso faz na nossa mente? Exatamente. É a mesma lógica. A escola, para essa fragmentação... Eu até fico pensando assim, meu marido... eu adoro ficar conversando, coitado, ele é ortopedista, achava um saco no começo na minhas filosofias, mas hoje ele gosta. Ele perguntou assim um dia, eu falei, nossa, realmente. Ele falou assim, mas, por exemplo, essa pessoa que inventou que tinha que ter aula de matemática, português, não sei o quê, de ensino e tal... ela inventou porque ela achou que a estrutura era melhor, né? Ou ela estava mal intencionada e queria fragmentar mesmo o ser humano, né? Eu fico pensando isso. Mas no caso do Reels, a gente sabe. A ideia é isso, é consumo, né? A pessoa fica mais tempo lá para comprar alguma coisa, enfim, né? Então, é a mesma lógica de fragmentação, porque se você ficar muito tempo, não tem como liberar dopamina de novo. É a lógica, assim, guardada as devidas proporções, é a lógica de droga, por exemplo. Sim. As mais viciantes são as que têm início de ação rápido, curto.
Porque aí você quer de novo. Então, quanto mais... Tanto que tá encurtando. Você é um herói de fazer vídeos de 3 minutos. Por isso que quando eu assisti, eu falei, nossa, eu quero esse método aí. Porque hoje, imagina, para você prender alguém em 3 minutos é uma coisa difícil. Então, de fato, porque não tem uma liberação de dopamina, passa um conhecimento, né? Muito mais aprofundado. Então, sim, o Reels é isso, né? Precisa de mudar o tema para ter liberação de dopamina de novo e querer ficar mais. O Instagram, se não for para produzir conteúdo, repense. Se você vai usar, se vai fazer sentido, porque é só aí de Instagram, eu acho que já elimina um bom tempo aí para se dedicar a outras coisas, uma leitura, um tempo com o filho, com a família. Eu acho. E até assim, Elias, tem gente que fala, não, mas eu não produzo, mas eu consumo coisa boa e tal. Eu acho que tem que ir revendo. Nossos interesses vão dando uma mudada, né? Sim. Então, rever como é que tá seu algoritmo. É porque a gente perde a consciência. Se eu desafio qualquer pessoa a olhar o seu tempo de uso do celular e mapear quanto tempo você ficou em cada aplicativo, eu tenho certeza que 99% das pessoas vão tomar um susto. Vamos fazer esse desafio. O Tim Ferriss, num livro sobre emagrecimento, ele fala que sabe como ele ajudava as pessoas a emagrecer? Consciência do que... Só anota tudo que você comeu hoje. Mas eu como só coisa boa. Tá. Anota tudo que você comeu. Aí no final do dia você olha e a pessoa assustava e fala, não acredito que eu comi, que eu fiz tantos lanches, que eu fiz tantas... Só de trazer consciência, ele ajudava a pessoa a emagrecer. E no celular a gente perde muito, porque a gente é estimulado e a gente entra pra uma coisa, várias vezes. Eu entrei no Instagram pra mandar uma mensagem pra alguém, quando eu vou ver, eu tô fazendo outra coisa. Não, você pega o celular pra olhar a hora. Exatamente. E aí você entra no Instagram, fica meia hora, nem viu o que aconteceu. É passivo, né? É o que você falou do YouTube, que é mais ativo. Quanto mais ativo, é melhor. Até... Se eu me empolgar aqui, você pode me informar, é isso. Até essa coisa da introdução da tela, que você comentou... quanto mais você forma o cérebro em etapas, assim, vamos dizer assim, até os 21 anos, a gente tem algumas podas, ou seja, o que você não está usando, o cérebro poda, vamos dizer assim, ele deleta aqueles neurônios. Então, por isso que é importante estimular a leitura, enfim, coisas mais superiores para a gente não sofrer essa poda. E aí, quando a gente forma, ele vira um cérebro ou ativo ou passivo. Ativo no sentido de conseguir ler, raciocinar, ir atrás de conhecimento e tal. E passivo de receber. Quanto mais cedo você introduz a tela, mais passivo esse cérebro fica. Porque a tela é 100% passiva. Né? Diferente de você assistir um filme e ler um livro, o mesmo é totalmente diferente. Né? Você precisa de concentração, é uma coisa ativa mesmo. Então, quanto mais cedo você introduz, esse cérebro fica passivo. Aí fica o quê? Tudo volta naquilo que a gente falou no início. Fácil manipulação, né? Porque é uma pessoa passiva. Então, tudo que eu jogo ali, ela absorve de alguma forma. É a terceirização da imaginação também, né? Porque quando você lê, você tem as palavras ali, seu cérebro tem que imaginar. Agora, no Reels, já tá o vídeo ali, tá imaginando por mim. Eu não tenho que imaginar nada, tá? Eu tô só recebendo. Eu não tenho que forçar a minha mente a ter uma criatividade, como é que será que foi essa história aqui? E tanto que quando a gente lê um livro e depois assiste o filme, sempre a gente gosta mais do livro, né? Eu acho que eu nunca ouvi falar alguém, gostei bem mais do filme. Verdade. Porque o livro a gente imaginou, né? Então a gente montou o cenário, até fisicamente as pessoas, né? Do jeito que a gente queria ali, né? Que tem a ver com a nossa história. Então aquilo conecta, né? Uma casa de campo. Aí você vai imaginar uma casa parecida com a da sua avó, que você foi, que não era pequena. Aquela coisa pessoal, né? Agora, essa coisa passiva, ela conecta menos, né? Por isso que as pessoas também estão ficando cada vez menos conectadas até umas com as outras, assim, né? Sim. Menos compromissadas. Porque aí é isso, a pessoa colocou a casa de campo que ela quis, né? Exatamente. Aí não é tão interessante, não engaja tanto. Agora, vamos falar de uma coisa que não é polêmica, só para dar uma suavizada aqui nesse episódio. Um homem chamado Paulo Freire. Não, tranquilo. É bem tranquilo, né? Eu acreditei, falei, nossa, onde que ele vai tirar alguma coisa fácil desse assunto? Não, podemos dizer que o Paulo Freire é o pai da educação da geração Z? Quando é que ele entrou na educação? Quem é esse cara? Eu sei que ele é idolatrado por alguns. Confesso que eu não sou o cara que mais conheço a história dele. Quem é Paulo Freire? Como é que ele... Não tá perdendo muito. Não? Não. E de fato, isso que você falou coincide mesmo com a geração C.
com a geração Z, né? É um pernambucano que ele foi... se você olhar historicamente, aquilo que a gente falou, da Alemanha, da Europa, que foi acontecendo ali, né, com esses pensadores, ele foi o instrumento. Tiveram alguns antes deles, até trouxeram alguns progressistas dos Estados Unidos para implementar isso na educação, quando viram, né, que é necessário começar pela criança para a gente fazer uma revolução. Mas ele foi o cara responsável. O que ele fez? Ele começou a alfabetizar os adultos já. Ele não alfabetizava a criança na época, né, dele. Ele alfabetizava os adultos já com uma visão crítica. Esse era o discurso dele. Então, ele não só ensinava a ler, ele ensinava a ler já com espírito crítico, mas com a visão ideológica dele, que era Karl Marx, esses pensadores comunistas. Então, ele já introduzia isso. Então, a pessoa ficava extremamente vulnerável, né? Porque já aprendia a ler com todas essas ideologias. E aí, beleza, o pessoal fala... teve um vídeo que eu até falei, né, sobre isso. O povo, nossa, mas o Paulo Freire não alfabetizou criança e tal. Mais ou menos, não ativamente. Ele alfabetizava adultos. Mas ele foi exilado depois, né? E quando ele voltou para o Brasil, já famoso, publicado o livro dele, que, meu Deus, não indico ninguém a ler, porque você fala... eu sou muito burra, né? Que eu não tô entendendo nada, mas é desconexo. Sabe aquele discurso desconexo, assim? Tipo... Dilma, assim, você fala, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Será que eu sou muito boa e não entendi? Ou essa pessoa que, né? Enfim. Ou ele é um gênio. Ou ele é um gênio, eu, né, não tô entendendo nada, ou ele não é, né? Então, o que ele fez? Aí ele ganhou muito poder aqui por essa capacidade de manipulação, né? Política, ideológica e tal. E aí ele virou o patrono da educação. Ele, inclusive, tem esse título, né? O patrono da educação, porque as linhas pedagógicas brasileiras foram todas baseadas nele. Então, a partir de 1980, por aí, finalzinho da década de 70, começo da de 80, teve uma mudança no sistema educacional para essa linha dele. Então, sim, ele não foi lá alfabetizar a criança, mas a linha educacional que ele criou, que ele foi o mentor intelectual, vamos dizer assim, veio dele, que é justamente o quê? A geração Z, quando eles começaram a fazer isso. E que impacto que isso tem? Justamente tira a autoridade dos pais, enfraquece o poder da família, então todo mundo é um pouco autoridade, esse pensamento crítico, então duvidar de tudo, fica uma pessoa fragilizada. Eu acho interessante ter um pensamento crítico, mas desde que você tenha figuras pontuais que te ancorem, sabe? Sim. Então, se você tiver isso sem umas figuras, você vai ficar frágil. O que é verdade? Qual é a verdade? Né? Isso, a pessoa fica perdida. E facilmente manipulada por alguém que fala bem, alguém que articula, né? Que esse é o objetivo. Então, sim, ele teve essa ligação com a geração Z que a gente sabe no que deu. As pessoas, em geral, né, mais vulneráveis, mais fracas afetivamente falando. E a questão do sistema de alfabetização dele, que acho que ficou muito famoso, né? Qual que é a diferença do sistema de alfabetização antes e o dele? O que ele mudou na forma de ensinar ali? Por exemplo, o sistema de alfabetização de uma criança, né? Tem vários métodos. Seu irmão, um professor exímio. Ele me ensinou com 4 anos. Adorei, achei demais. Eu ensinei os meus, mas eu estudei para isso. Eu fico imaginando, nossa, que legal. Ele foi fazendo ele jeitinho tem 6 anos, que ele me ensinou com 10, ele tinha 10 anos. Olha, e ele ensinou a ler com 4. Muito legal. Porque a gente se prepara, escolhe o método, né? Eu alfabetizei pelo método fônico, que é entender o som das palavras, né? Ao invés da letra, né? Não é a letra F, é o F. Aí ele fica mais fácil de ler depois, porque ele junta... Porque quando você vai ler, não é F. F, né? Sei lá, é fone, é só o F, né? Não é a letra. O nome da letra. F, não é o nome da letra, exato. Então, enfim, tem vários métodos, mas assim, ele por exemplo, eu vou ensinar como, C ou K, O. Então, são letras aleatórias, palavras aleatórias, inclusive lúdicas, né? Isso é uma alfabetização anterior a Paulo Freire. O Paulo Freire, ele já foi alfabetizando assim, você é o oprimido e o patrão é o opressor. Então, durante a alfabetização... ele trouxe ideias. Foi sendo colocado. Tanto que o primeiro livro dele é sobre o oprimido, né? Ele introduziu isso, né? Essa luta de classes já na alfabetização. Então, a pessoa fazia parte do método. Tá no livro que você
usa na escola. Isso, entende? Então, você aprende a ler já através de ideologias. Foi isso que ele mudou, assim. Caraca. E a questão da... Pedagogia do Oprimido, lembrei o nome do livro genial dele. Ah, é dele? Pedagogia do Oprimido? Pedagogia do Oprimido, que é obrigatório na maioria das faculdades de pedagogia, né? Eles lerem, ele é idolatrado nas faculdades de pedagogia, né? Então é difícil mudar, porque foi planejado tudo isso desde a faculdade. Então, pra gente mudar, a gente vai ter que mudar a faculdade, mudar a escola. Cara, pior que eu fui começar a ler esses negócios aí, eu sempre respeitei a figura do professor, porque eu sou a favor da educação, né? Eu gosto eu acredito que todo mundo tem que ler. Eu acho que aqui do YouTube eu incentivei muita gente a começar o hábito de leitura. Desde o meu canal da época antiga lá, eu falava muito de leitura. Mas quando eu começo a ler, eu vejo que o professor talvez não tenha um papel que ele pode realmente ser um agente de influência positiva ali, porque ele já está num sistema que ele não pode escolher a matéria que ele vai dar, né? Ele tem que seguir uma cartilha. Qual que é o papel do professor hoje? É exatamente o que você disse, porque justamente isso foi pensado, né? A formação dele, lá quando a gente falou lá atrás de Rousseau, eles pensaram nisso. A gente vai ter que agir nas duas pontas, criar universidades para formar. Não tinha, né? Alguém com um pouquinho de conhecimento reunia algumas pessoas, mas isso não era formal, né? Então a gente vai começar a ter que formar faculdades para formar ideologias. As faculdades federais hoje são uma tristeza, né? É campeonato de maconha ali, né? Quem faz o melhor baseado. Literalmente, né? É um antro de ideologia. Enfim, então precisou agir nessas duas pontas. Mas o papel... E justamente o papel do professor, a gente tem isso, né? Eu também, nossa, professor na minha casa era assim. Sim, tipo, professor não devia ganhar mais. Isso. Sempre eu tive isso. Pô, o professor ganha pouco, o professor tinha que ganhar mais. De fato, né? Desde que... Até para ele ter uma boa formação, né? Enfim... mas o que acontece? Foi ele mesmo, essas linhas pedagógicas que foram enfraquecendo o papel do professor através de mudanças, essas mudanças de nome, elas são muito simbólicas, né? Porque muda tudo. Então, essa coisa, não, vamos mudar isso aqui, ali, isso muda tudo. Então, de professor para mediador, ele defendia muito isso, né? Que o professor, ele não é mais um conhecimento de cima para baixo, né? Que o aluno aprende. Agora, o professor só faz a mediação. Em teoria, até quando você começa a ler, você fala, faz sentido, porque aquilo que a gente está falando da personalização, né, de cada um, o seu interesse e tal, isso funcionaria melhor. Mas não funciona. Em uma sala com muita gente, aquilo que a gente falou, vira bagunça. Então, esse enfraquecimento do papel do professor, até para ele também ser mais facilmente manipulável, ele, além de aluno burro, precisava de professor mais burro, né? Infelizmente. Para que exatamente o que o Estado queria fosse ensinado. Então, esse enfraquecimento do papel do professor foi parte do plano. Então, o professor é o Estado. O professor é o Estado. Não é a pessoa que vai liderar ali, é só o mediador do que o Estado quer que as crianças aprendam. Pedagogo. Né? Na origem da palavra. Ele só pega e leva para onde... Pro mestre. Pro mestre que precisa. Nossa, velho. É triste. Meu Deus do céu. E hoje não tem como fugir. Não tem como você abrir uma escola. Não tem como fugir. Se você abrir uma escola, você precisa se submeter ao currículo do BNCC, senão você não é credenciado. Você não pode fazer homeschooling, né? Tem denúncias em conselho tutelar de mãe que não coloca o filho com 4 anos e meio, porque é obrigatório com 4 anos, né, o filho entrar na escola. Então, assim, tudo passa pelo Estado. Ou seja, bingo. Como o Gato disse, então o sistema não falhou, o sistema deu muito certo. Eu sei que você está curtindo o episódio e um dos motivos de eu ter criado o Mundo de 3 Segundos é dar voz a quem tem o que dizer, assim como a gente fez com todas essas pessoas que você está vendo aqui na tela. Se você gostaria de ter o seu perfil do Instagram analisado por um especialista da minha equipe, que vai desenhar um plano para destravar o seu crescimento, clica ou no link que está aparecendo aqui ou no link da descrição do vídeo. Vamos deixar também no comentário fixado, para você agendar uma sessão com um especialista da minha equipe. Conselho para os pais. O que você pode dar de conselho para os pais que querem formar filhos inteligentes, filhos com princípios? Que conselhos você dá? Passa pela dor, tá, Elias? Porque é difícil de colocar em prática. E eu sei, porque eu também trabalho, tô aqui, eu tô trabalhando, meus filhos estão em casa, eu entendo, né? Mas eu vou dizer o necessário e aí cada um vai precisar adaptar para sua realidade, sua circunstância,
Que eu sei que é diferente, né, em cada cenário, enfim. Mas, assim, é a participação, Elias. É a participação. É a participação na escolha da escola. Então, eu defendo muito, assim, eu estudei e eu montei um checklist de escolha de escola. Tem esse checklist. Que é assim, não é pela proximidade. Tudo bem, isso pode ser um critério lá no final. Não é pela proximidade, não é pela que você estudou. Cara, pensa, a gente estudou, sei lá, 20 anos atrás. É outra escola, a diretora já morreu, todos os professores já saíram, aposentaram. É outra escola. Ai, não é pela que é mais famosa atualmente, mas é assim, você tem que procurar. Qual é a linha As pessoas não sabem. Eu fiz, quando eu comecei a estudar sobre isso, falei, nossa, vou ter que estudar todas as linhas educacionais. Fiz um curso de pedagogia sozinha, assim, estudando. Se a escola falar que é socioconstrutivista, você sabe o que isso significa, né? A escola do seu filho, que método que ele usa, que método que é e que impacto que esse método tem. Então, assim, escolher através do método e não só o que a escola fala, é ver se ele implementa isso. Por exemplo, eu vejo muita escola que usa um material socioconstrutivista, mas a escola é tradicional. Não dá certo, porque o material socioconstrutivista, se você for usar no método tradicional, ele fica pesado, porque você tem que continuar. Então, se você pudesse fazer um checklist da boa escola para o filho, o que o pai tem que analisar, os pilares que o pai tem que analisar, ir lá na escola e analisar X, Y, Z. Método, que método que ele usa? A escola usa, né? Qual que é o bom método? Na minha visão, quanto mais próximo do tradicional, melhor. Socioconstrutivista, essa coisa do aluno participar, o professor como mediador, cada um no seu tempo, tal, não funciona muito bem, tem um nome para esse método tradicional ou é só método tradicional? Tradicional, a maioria chama de tradicional mesmo. E ver se ele de fato é aplicado, ou seja, se o material segue isso, se os professores... Como que você... no checklist eu falo muito isso. Como que você escolhe o professor? Pergunta para a coordenadora na reunião. A reunião com aquela inicial, que a gente vai conhecer a escola, aquilo lá vale ouro. Como é feito? Qual é o critério de contratação de professor? Né? Esses professores, então você faz um método tradicional, eles têm uma formação nisso, periódica, de entrada e depois, né, periódico, porque isso precisa, a gente sabe, as pessoas precisam de formação, né? Tem uma formação, como que funciona, então avaliar o método, avaliar se ele de fato é assim, avaliar o material, tem material, meu Deus do céu, horroroso, que tem muita ideologia. O jeito que ensina como que o mundo começou, o jeito como ensina até a parte de reprodução, né? História do Brasil também. História do Brasil, exatamente. Tem umas matérias chaves, assim, né? Que você tem que olhar o material. É trabalhoso, mas é isso. Ter filho dá trabalho. Então, escolher, por isso, escolher eu acho muito importante. É uma coisa que dá pra gente fazer, porque a gente conhece a fama da escola, das pessoas que estão lá, não é verdade? A gente sabe, aquela escola tem... pais industriais, sei lá, né? A gente sabe, mais ou menos. Então, assim, quem eu quero que meu filho conviva? Até o condomínio que eu moro, quando eu fui comprar a casa, eu pensei nisso. Tem uns, vamos dizer assim, alguns que... como é que eu vou dizer? Pessoa que herdou, sabe assim? E aí é um perfil que não era bem o perfil que eu queria que meus filhos convivessem. Tem outros que são pessoas que trabalharam, né, e compraram. Então, eu prefiro esse perfil. Enfim, então você tem que escolher onde você vai morar, que escola que seu filho vai estudar, também com quem ele vai conviver. Porque não adianta nada o método ser maravilhoso, tudo ser maravilhoso, e o amiguinho que está perto ali, com uma família com valor e princípio muito diferente do seu. Então, na minha visão, uma escolha de uma boa escola tem que casar tudo isso. E, beleza, escolhemos uma boa escola. Fizemos, sei lá, vou chutar aqui, uns 10%. Não. Que já é difícil, né? Esses 10%. O resto é você participar, é olhar o que ele está aprendendo. A história do Brasil, como que o professor te ensinou isso aqui? O que ele te falou? Perguntas que você faz para o seu filho para saber se ele está numa boa escola. Isso. Que perguntas seriam essas? Por exemplo, isso. Vamos estudar aqui como o mundo começou. Como que o professor te falou? Escuta. As pessoas hoje não têm paciência para escutar. Né? Por isso que a minha profissão, eu acho que vai ser cada vez mais valor. Pode entrar IA, pode entrar o que for. Sim. Porque ninguém mais tem saco para escutar o outro. E criança, eles são prolixos, eles demoram para falar. Até pela velocidade de raciocínio deles, é mais demorado. Então, é mais passivo, sabe assim? Como que você entendeu isso? Porque às vezes, eu nem julgo o professor, eu já cansei de fazer isso. Eu ensino uma coisa pro meu filho, eu falo, o que você entendeu? Ele fala uma coisa diferente do que eu falei. Sim. Então, assim, às vezes não é nem só... a interpretação, né, faz sentido. Então, escutar. Como que você entendeu isso, meu filho? Como que o professor te ensinou isso? Matemática, por exemplo, que parece algo básico, tem vários métodos. A gente não tem uns macetes para fazer conta?
sei lá, mais 8, você soma mais 10 e tira 2, sim, sabe? Sim. Sei lá, cada um vai desenvolvendo um macete, né? Quando eu comecei a ensinar meus filhos, eu falei, nossa, eu não posso passar esse macete pra eles, porque, eu acho que não vai funcionar com eles. Aí, quando eu comecei a ensinar, eles falavam, nossa, ficou muito mais difícil. Eu falei, realmente, o raciocínio deles é diferente do meu. Então, assim, mais entender, sabe? Isso que você perguntou, assim, escutar e entender para você conseguir ir pontuando de acordo com os valores da sua família, os princípios. Não é que ele não vai aprender aquilo lá, mas ele vai entender, filho, tem essa história aqui. Mas tem essa história aqui sobre o Brasil, que quem chegou foi isso aqui. Aí você vai pontuando. Então, assim, resumidamente, além de escolher uma boa escola, tem que acompanhar. Acompanhar sempre. Para acalmar o coração dos pais, eu falo assim, vai dar trabalho. Ou agora ou lá na frente. Sim. Eu prefiro um trabalhinho de uns 10 anos, ou me estender uns 15. E aí você vai criar uma pessoa forte, com uma personalidade, né? Que vai ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom profissional, que vai saber fazer escolhas, que vai saber falar não, que vai saber adiar prazeres, abrir mão de coisas, desde que você forme forte. Agora, se você der a tela por conveniência, né? Se você não educar, alguém vai educar. A gente é educado, de alguma maneira. Se não for os pais, alguém vai fazer isso. E aí o Estado, normalmente. Então, se você não fizer isso, depois você vai trabalhar o resto da vida com um adulto frágil, que vai ser instável em relacionamento, que vai ser perdido profissionalmente, dependente emocionalmente. Então, assim, vai dar trabalho. Ao invés de você ter um adulto dando trabalho, melhor uma criança, né? Então, vigia, participa, olha o material, estuda com o filho, observa, pontua os valores da família, compra outros livros, pesquisa. No meu perfil tem 1 bilhão de destaque com livro de tudo que você imaginar. Compra aquele, lê junto, vai desenvolvendo o espírito crítico da criança e escuta, gente, escuta. O que você entendeu dessa história? Porque você compra o melhor livro, a criança entendeu tudo errado. Eles entendem errado. Sim. Qual que é a sua visão hoje sobre a faculdade? Até que ponto a criança passou ali 12 anos? Agora um conselho para os jovens que estão nos assistindo. Eu, por exemplo, minha experiência com a faculdade foi... Eu não aprendi nada. Eu fiz administração, não sabia o que eu queria fazer, fui porque o meu chefe na época falou, tem que fazer uma faculdade, eu fui. E eu saí da faculdade no 6º semestre e no trabalho eu pedi demissão e saí da faculdade no mesmo dia. Porque eu falei, cara, não tô aprendendo nada, vou empreender. Tinha lá meus 20 anos na época. E dei esse all-in e hoje Mas eu nunca fui um crítico da faculdade. Uhum. Só que depois de ler os livros eu falo, não sei se é o caminho. Qual que é a sua visão sobre a faculdade? Bom, a gente falou das federais, que é um antro ideológico tristíssimo, né? Infelizmente, mas é planejado, né? Só para deixar claro de novo, não é à toa, não foi assim, uma coincidência. Não, planejado, os professores foram formados para isso, né? Aquele acolhimento de minoria, Foro de São Paulo, que justamente foi isso que eles discutiram, acolhimento de minoria, porque a minoria é vulnerável. Aí é a escola de Frankfurt também. Né? Isso, a escola de Frankfurt, que eles importaram, né? E trouxeram aqui para nós com esse Foro de São Paulo. Bora acolher as minorias. Daí eles vão se juntar e vão virar dos nossos. Aí isso aconteceu nas universidades, enfim. Mas o que eu penso? Eu acho que o melhor dos mundos, eu conheço alguns casos como o seu, de sucesso, mas foi baseado em muito estudo, eu tenho certeza. Você largou a faculdade, estudou 50 vezes mais. Eu aprendi muito mais fora da faculdade. Então, a minha questão não é contra a educação. Sim. Eu sou totalmente a favor que as pessoas se eduquem, estudem, leiam. Mas eu não sei se os 4 anos da faculdade são a melhor forma de me educar. Se eu ficasse 4 anos estudando por conta própria, eu acho que eu aprendo mais. É esse o meu raciocínio hoje. Pior que, infelizmente, faz sentido. Mas, na minha visão, o melhor dos mundos é assim... fazer sabendo que ela tem muitas limitações, né? E complementar desde sempre. Eu também. O que eu faço hoje no consultório de psiquiatria, assim, sei lá... Nem que veio da faculdade? Eu aprendi na residência, na faculdade. Não se falava em... Não tive uma aula sobre avaliar exames durante a psiquiatria. Como que um psiquiatra não sabe avaliar exame? Ele tem que saber avaliar exame laboratorial para você excluir isso que a gente falou, tireoide, enfim, menopausa. Então, assim, eu acho que o melhor dos mundos é esse. A gente unir essa parte... o autodidata. Junto, até assim, eu acho que para você entender, eu acho a faculdade, eu lembro que eu olhava alguns professores, eu falava assim, isso aqui desse é legal, isso aqui desse é legal, essa prática desse, enfim, você entrar já com essa cabeça
de que não vai ser lá que você vai tirar o que você vai usar na sua vida prática. É porque eu acho que o problema maior é a mentalidade do diploma vai mudar a minha vida. E aí a pessoa vai pra faculdade, mas ela não quer estudar. Meus amigos da minha sala lá, eu passei de ano o mínimo, né? Eu passei de ano umas 10 vezes lá, porque os meus amigos tudo colavam de mim na faculdade. E aí os caras não iam pra estudar. Ele achava que se ele ficasse na faculdade, ele ia ter o diploma e ia arrumar um trabalho melhor por causa do diploma, mas ele não ia pra aprender. Eu acho que essa mentalidade é muito ruim. E, Elias, essa mentalidade também foi planejada. Parece que a gente tá com teoria da conspiração, né? Mas é verdade. Você não sabe a última pergunta que eu vou te fazer aqui nesse episódio. E por quê? Oh, meu Deus. E por quê? Porque, bom, eu criei um problema, né? Quem não tem diploma não vai se dar bem na vida. Tá. E aí, se eu chegar com a solução, eu sou quem? O salvador da pátria, né? Então, aí eu popularizo a faculdade, a educação. Hoje, quantas pessoas... Antigamente, tinha 1, 2, 3 membros na família que faziam faculdade, não era assim? O resto das pessoas trabalhava e tal. Era motivo de orgulho. Ai, meu irmão era advogado, engenheiro e médico, basicamente, né? Professor. Essa popularização, porque daí veio o Salvador, né? Que popularizou toda a faculdade. Só que aí, obviamente, o funil não deu conta, né? Todo mundo fazendo faculdade, ele deixou de ser algo que muda a vida da pessoa. Ela não muda. Então, eu acho que, assim, resumindo, acho que o melhor dos mundos seria esse. A pessoa fazer, tendo essa visão de que não vai mudar a vida dela e complementando, né? E já fazer diferença desde lá, desde o primeiro ano, desde a faculdade. Porque você ganha tempo. Questão da coragem. Eu vejo que hoje tem muita gente que ficou bundona na vida e não tem coragem de tomar risco e ela é treinada nessa mentalidade. Pô, preciso de um diploma e vou precisar de um trabalho aqui. E ela não tem coragem de arriscar. Você, na sua profissão, que você analisa a mente da pessoa, o que você acha que pode aumentar a coragem de alguém? De técnica, tem alguma técnica para eu ser uma pessoa mais corajosa e ter mais personalidade, não ser parte da massa? Também planejado. Tudo é planejado. Tudo, não tem jeito, né? Mas assim, eu queria ir abrindo para as pessoas e entendendo. Eu falo muito sobre a disciplina positiva. O que a disciplina positiva defende? É bonito. Foi o primeiro livro de educação que eu li. Quando eu engravidei, eu tenho filhos trigêmeos. Quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, são trigêmeos. Nossa! Eu falei, caraca, eu não posso errar, né? Por isso, como vocês da educação e formação da personalidade, eu falava, cara, como que forma um caráter de alguém? A mãe da Suzane von Richthofen era psiquiatra, né? Ela já nasceu... tá bombando, né? Tá bombando. Ela já nasceu com aquele caráter lá ou a mãe dela comeu bola? Eram as perguntas que eu me fazia assim na época. Até que ponto a mãe dela, com esse conhecimento da mente, era uma baita de uma psiquiatra, pelo que eu fiquei sabendo. Com esse conhecimento da mente, da formação, de personalidade, de tudo, ela poderia ter interferido ou não, o caráter é algo rígido. Perguntas que eu comecei a me fazer que me levaram a estudar. Enfim, aí eu li, nossa, que bonito, qual que é a ideia? A criança, respeito pela criança, então a criança ser ouvida, ser respeitada, acabar com esse autoritarismo e tal. Bonito, eu falei, nossa, bonito, mas faltou alguma coisa, assim, não encaixou. Né? Enfim, aí aprofundando, o que acontece? Desde sempre a criança tem possibilidades. Então, você quer escovar o dente com essa ou essa escova? Você quer colocar... Parece bobo. E às vezes, quando eu falo de disciplina positiva, o pessoal fala, você nunca leu. Inclusive, eu fui atrás dos originais, porque me falaram que a tradução brasileira era ruim, por isso que eu estava com uma ideia ruim da disciplina positiva. Eu falei, beleza, vou para os originais. Li de novo os originais, não é a mesma coisa. Qual que é a ideia? Não é assim, você vai tomar banho ou você vai continuar brincando. É uma crítica que fazem pra mim, né? Não é isso. Porque, obviamente, a criança vai escolher continuar brincando. São coisas mais sutis. Ok, mas se eu te der por exemplo, agora, eu falar, tudo bem, Elias, você estudou tudo isso e tal, mas resolve o problema da educação no Brasil. Cara, a gente não consegue, é complexo. E isso gera angústia. Eu te dei um problema pra resolver que a gente não consegue. Sim. E aí você fazer isso desde sempre, a criança ser formada... tendo escolhas que parece sutil, parece simples. Escolher a cor da escova de dente, parece respeitoso e não impositivo, né? Mas isso gera uma ansiedade, uma insegurança, uma angústia enorme, porque desde sempre eu preciso escolher coisas que eu não tenho capacidade ainda de escolha. E aí eu não tenho uma figura que vai escolher por mim, porque não é bom quando tem alguém que fala, pior das hipóteses é que vai resolver esse BO, né? Não tem, porque tudo eu que escolho.
Então, criou pessoas que, apesar de decidirem coisas desde sempre, elas entenderam que elas não sabem decidir, porque elas não tinham essa capacidade. Então, pessoas fracas, com medo de tomar decisão. Então, eu deixar uma criança ter muitas escolhas, eu crio uma criança fraca. Precocemente, sim. Cria escolhas. E qual que é o momento que a criança está pronta para começar a decidir alguma coisa? Depende. Eu até já fiz um quadro, assim, pensando... para isso, eu não sou muito fã dela, tá? Mas para isso a Montessori ajudou muito, porque ela era psiquiatra e neurologista, antigamente a formação era junto. E ela fez esse mapeamento vamos dizer assim, da neurociência, até que ponto, assim, até neuroanatômico, que a criança consegue fazer. Ela fez de uma forma muito simples, de atividades caseiras. Então, de 0 a 3 anos, o que ela consegue fazer dentro de casa? De 3 a 4 anos, ela já consegue lavar uma louça. Antes disso, ela consegue levar o lixinho do banheiro. Bem prático, assim, e bobinho. Então, não tem esse tempo. Depende do quê? E como é que a mãe vai saber, né? As mães me falam assim, mas com que idade dá para deixar tomar banho sozinho? Voltamos para a presença. É você observando. Que a pessoa vai ganhando aquela habilidade mental, motora, né? Não tem coordenação. Aquela habilidade motora. É esse olhar de você ir soltando um pouco a corda em cada coisa, ela ir poder tomar uma decisão. Dependendo do temperamento, ela tomar a decisão um pouquinho mais precoce é bom, porque vai deixar ela mais confiante. Dependendo do temperamento, é ruim. Mas qual que é o pulo do gato que você falou? Então, beleza. Como é que faz para a pessoa ser mais corajosa? Assumir responsabilidades. Porque se essa minha decisão não der certo, a responsabilidade é minha. O que eu vou fazer com isso, né? Bom, se não der certo, dá para fazer isso, isso, isso. E como que eu crio isso? Melhorando o imaginário da pessoa. Quanto mais, por exemplo, a gente está falando de leitura, você adora ler, eu, né, acompanho isso em você. Eu também. Você vai criando possibilidades de vivências que não são as suas. Né? Isso é maravilhoso, porque eu não preciso passar por tudo. Eu li alguém que passou e não deu certo. Eu vi esse empresário que fez isso e deu certo, não preciso errar, enfim. Então, isso vai ampliando. Eu falo que é igual um livro, uma biblioteca. Aí eu já li sobre isso, não é assim? Você fala, que livro que foi mesmo? Aí você pega o livro lá e abre naquela página. Então, você dar ferramentas, equipar a pessoa desde sempre, né? Eu sei que agora a gente está falando com os mais velhos, mas a gente começou a fazer isso depois, né? É possível fazer desde sempre. Quanto mais você ampliar seu imaginário com possibilidades, mais fácil fica isso. Tá, se eu tomar essa decisão, isso aqui não der certo, dá para fazer isso, isso, isso. A pessoa... Por que a criança não tem isso? Porque ela ainda não tem repertório, ela não leu o livro, ela não tem o vizinho que separou e que a filha morreu, né? Essas histórias que a gente vai passando, ela não tem repertório, ela não viveu por uma questão cronológica, ela não tem repertório. Então, isso angustia. Então, se você quiser ser mais corajoso, a gente precisa assumir essas responsabilidades e ter opções. Às vezes não vem um amigo, você tá com um problema, um amigo fala, cara, não, mas qualquer coisa você faz isso. Você fala, pô, como é que eu não pensei nisso? Tem a questão emocional, né? Que a gente, quando tá envolvido emocionalmente, é mais difícil tomar decisão, né? Resolver a vida do outro é fácil, né? Você fala, cara, por que o fulano não faz isso? Então, assim, aumentar o repertório. A gente precisa aumentar o repertório para que a gente seja corajoso e saber que tudo tem uma outra opção, que tem o que eu fazer. Coisas que você acha que todo jovem deveria estudar. Habilidades, assim. Bom, pode ser enviesada a minha resposta, tá? Mas eu acho sobre pessoas. Entender funcionamento da pessoa, porque isso melhora relacionamentos, né? Interpessoais em todos os sentidos. Mãe, filho. Por exemplo, temperamento. Cara, estudar sobre o quadro temperamentos é algo, assim, libertador. Libertador. Eu lembro um dia que eu apresentei para uma pessoa, eu falei assim, nossa, agora eu entendi meu pai. Olha o exemplo que ele deu. O pai era sanguíneo, e o sanguíneo é assim, a pessoa fez alguma coisa, ela fica com ódio, fulano, filho da mãe, fez isso comigo e tal. Amanhã ele esqueceu, tá melhor amigo do cara, fazendo churrasco de novo e tal. E ele era um colérico. O colérico, assim, riscou, a pessoa morreu, acabou, nunca mais eu falo que ela toma as dores do outro e tal. Aí ele falou que o pai dele chegava e falava, porque fulano, desgraçado, fez isso, aquilo, não sei o quê. Ele exemplificou assim, eu pegava meu caderninho, riscava o fulano, morreu. Enterrava o fulano, fazia o velório, acabou. No outro dia o fulano tava lá em casa fazendo um churrasco. Aí eu comecei a montar a personalidade do meu pai como um cara mau caráter. Porque como que fala de uma pessoa... Então ele fez um relacionamento com o pai dele, assim, de uma pessoa péssima. E o pai dele era um sanguíneo. Sanguíneo é assim, eles são alegres, eles esquecem. É o ar, né? O ar, ele dissipa. Então, então, conhecer sobre pessoas, você lê... Inclusive, essa pessoa que falou isso pra mim,
É um cara que não fez faculdade, um cara super bem sucedido, e ele atribui a isso, que ele foi aprendendo a ler pessoas. Então, ele articula, ele consegue fazer, né, negociações boas, ele consegue prever algumas coisas, enfim, por ler pessoas. Então, assim, eu acho que todo mundo que está buscando melhorar, e graças a Deus tem muita gente buscando melhorar, entender sobre pessoas, entender temperamento, entender personalidade. Tem alguns livros bons para indicar? Eu tenho os 4 temperamentos, por exemplo, na educação dos filhos. Mesmo quem não tem filho, quem é um adulto jovem, aí vale a pena ler, porque ele fala sobre esses relacionamentos. É o único livro que eu acho que fala de temperamento, que fala bem sobre isso, assim. Primeiro, que ajuda a identificar qual é, e segundo, que fala, esse temperamento com esse, tem que tomar esse cuidado e tal. Então, né, que tem essa articulação. Por exemplo, tem conhecimento também das camadas da personalidade, que é uma descrição de um itinerário de amadurecimento. Você entender... Sabe assim, você sai de si, entende o funcionamento daquela pessoa. Tem algum livro bom das camadas? Não, tem o próprio artigo. Tá. Tem no Google, assim, você digitar 12 camadas da personalidade e as formas próprias de sofrimento. Esse é o nome do artigo. Caramba. É muito legal, porque responde a pessoa. Então, assim... O cara já anotando ali, ó. É muito bom, porque é melhor... a principal queixa que eu tenho, tanto no consultório quanto no Instagram, é de falta de paciência. Tá. Mães irritadas, já fizeram todos elas falam assim, já fiz todos os seus cursos, eu já entendi tudo que tem que fazer, mas eu não consigo colocar em prática, por exemplo, né? Sou super contra bater. Sim. Né, no filho. Mas eu não consigo, a hora que eu vejo, eu já gritei com meu filho, já me estressei, tô fazendo tarefa, ele entende, isso aqui. Então, o que é falta de compreender aquela pessoa, o outro. Você defende, eu, por exemplo, meu pai era bem rígido. Judeu, ali, linha dura. Se eu pisasse 1 centímetro fora, eu apanhava. Foi assim em minha infância. Então, era um pouco de medo, assim. Pô, se eu desobedecesse, se eu fizesse alguma... Teve um dia que eu tava jogando bolinha... Tinha aquelas bolinhas que você jogava e pingava bastante. Uhum. Eu tava brincando, jogando no chão e na parede. Aí foi no vidro da porta e trincou o vidro da porta. Foi sem querer. Mas eu sabia que eu ia apanhar e eu apanhei. Então, ele foi bem linha dura. Qual que é a sua visão sobre essa questão de eu ser um pai que deixa muita coisa versus eu ser um pai que qualquer passinho pra fora eu bato na criança ou eu sou muito rígido? Existe um meio termo ou não? Você defende o pai linha dura? Existe, com certeza. Já que a gente tá falando de livro, tem um livro maravilhoso para indicar sobre isso. Chama Carinho e Firmeza com os Filhos. É dessa finura, você lê em uma sentada. Parece um gibi, parece um livro infantil, porque ele é todo ilustrado e tal. Mas ele fala justamente isso, que dá para você unir carinho e firmeza. Com domínio. Como que é o domínio? Por isso que eu tento ensinar tanto assim, o que esperar de cada idade. Porque se você sabe, uma criança de 1 ano não tem coordenação motora. Se ela pegar isso, ela vai derrubar. Não adianta ficar brava, ela não consegue, ela não tem coordenação motora. Ela me dá um avião para eu pilotar, eu não sei. Não tem como ficar brava que eu não sei. Sim. Não tá dentro da minha capacidade. Então, assim, entender o que esperar, eu acho que ajuda, né? Isso que a gente tava falando da paciência e tal. Mas isso que você falou do linha dura, eu acho que qual que é o negócio? É você dominar a situação, ter um domínio. Como que é o domínio? Eu sempre gosto de um exemplo que eu vi alguém dando e eu achei genial. É assim, a criança quebrou um copo. Como que é a reação geral? E eu já assisti essa cena várias vezes, que minhas crianças já quebraram vários copos, porque são crianças. Sim. Normal, né? E aí tem que introduzir, uma hora vai ter que tomar no vidro, e isso precisa ser normal, né? Desfraude, as mães, nossa, eu fico muito estressado no desfraude. Gente, vai fazer xixi, vai ter que lavar mais roupa, vai ter que limpar o chão, tá tudo bem, é esperado. Então, alinhar a expectativa, né, de que aquela fase vai ser assim. Mas então, o que a gente faz? Por exemplo, quebrou um copo. Como que os adultos normalmente fazem? Tira a criança daqui, não sei o quê, vai cortar o pé, vai não sei o quê. Pronto, você rompeu a oportunidade dela. E isso é só o copo, mas a gente não tá falando sobre o copo. Né? Você rompeu a oportunidade dela aprender sobre aquilo. Então, o que você faz? Filho, olha só. Vimos que copo de vidro não rola, né? Então, a partir de agora, vamos começar a tomar exemplo, né? Vamos começar a tomar no de plástico. Os seus de plástico ficam aqui e tal. Agora, faz o seguinte, você tá descalço. Calça lá um chinelo que a mamãe vai te esperar. Aí ele vai lá e calça o chinelo. Então, ele já aprendeu que não dá para ficar descalço. Tá, agora pega um jornal, não tem mais jornal praticamente, já pega uma sacola de papel e vamos pegar os cacos grandes. Aí você coloca aqui dentro. Aí ele aprendeu. Então, você introduzir... O que fizer? Hoje arranca a criança de tudo. Toda a situação, tira a criança, tira a criança, tira a criança. Não, ele tem que participar e você tem que ir falando os passos. Ele tem que entender, vivenciando. Não um dia você vai aprender, senta aí. Quando quebrar o copo, número 1. Não, você aproveita aquela oportunidade. Para ensinar. Então, assim, eu acho que... Gente, é natural. Se ele já estava jogando e tinha um vidro,
poderia acontecer de uma hora ir lá, né? E quando ele participa da consequência, ele vai pensar 2 vezes antes de quebrar de novo, né? Exatamente. Então, filho, olha só, lembra que eu te falei que não podia jogar aqui dentro? Então, esse limite eu acho que é esse. Nem falar assim, tá tudo bem, tá conhecendo o mundo. Aquelas mães que deixam riscar a parede, que a casa vira uma zona. Sei. Né? Não, mas você explicar as consequências. Por incrível que pareça, a criança não tem noção de causa e consequência. Não tem nenhuma. Um dia, para ilustrar, a gente estava almoçando assim, meu filho olhou para trás, assim, ficou... Eu sabia que não tinha nada atrás, só uma parede. Ele ficou olhando um tempão, eu falei, Jesus, o que ele tá enxergando, né? Olhei uma bola, uma marca de bola, assim, né? Que ele chutou uma bola suja lá e falou assim, agora entendi por que não pode jogar bola aqui dentro. Uma frase que eu falo 100 vezes por dia. Não, joga a bola dentro de casa. Não fez isso, ele continuou jogando porque não fazia sentido para ele. Aí ele viu aquilo lá. Então, assim, eu deveria ter falado antes. Mas ele percebeu sozinho. Então, isso. Meu filho, você viu? Porque o vidro, ele quebra, essa bolinha é dura. Vai dando elementos para a pessoa. Só que, para isso, a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, que hoje as pessoas não têm, já ficam pé da vida com uma coisa que é esperado para aquela idade, para aquela fase. Então, assim, acho que unir isso, conhecer o outro, por isso que eu falei que, para mim, assim, é o principal, se conhecer o que esperar. O que esperar da mulher, o que esperar do homem, né? Eu lembro que quando eu casei, essa roupa tá boa? Aí meu marido falava, tá boa. Eu falava, nossa... Não gostou? Ele falou, como que você quer que eu responda? Amiga! Tá linda, arrasou! Não, né? o melhor é quando a Lili chega com 2 opções de vestido. Ela, amor, me ajuda a escolher a minha roupa de hoje. Aí ela traz um e o outro parecidíssimo. Aí eu, amor, ela, qual que você gostou mais? Desse ou desse? Aí eu gostei mais desse. Ela, sério? Você não acertou o gabarito. Sério, mas eu gostei mais do outro. Aí eu falei, então por que você pediu minha opinião? Se você gostou mais do outro. Ela, não, porque eu quero que você me ajude. Eu falei, tá, então eu gostei desse outro também. Ela, mas você tá falando isso só porque... Aí vira uma conversa de retardado. Não tem resposta certa. Exatamente. Sim. Então, assim, saber o que esperar. O cara não vai entregar aquilo porque não é da natureza dele, graças a Deus. Ele não vai entregar. O dia que meu marido falou isso, eu falei, cara, é verdade. Eu tô esperando que ele haja como uma amiga. Sim. Né? Não tem como ele falar, ficou linda. Graças a Deus que ele fala, ficou bom, tá bom, né? É da natureza. Então, você conhecer a natureza da pessoa facilita relacionamento. Você fala, Da cara, criança também. ele não vai entregar isso aqui, né? Não é próprio do homem, não é próprio da mulher, né? Entregar outras coisas. Enfim, então, meu conselho é esse, assim, estudar a natureza das pessoas, entender e pensar com a cabeça da pessoa. Porque aí você fica mais paciente, né? Aquilo que eu falava, as pessoas, o que fazer para ser mais paciente? Entenda sobre pessoas, porque daí você vai saber o que esperar. E aí sua reação vai ser proporcional àquilo e intencional, né? Bom, agora eu preciso falar num tom maior, porque isso foi muito grave que meu filho fez. Ele tem que entender, mas intencional. Não porque eu tô descontrolado e hoje eu tive um dia ruim e vou ficar gritando com a criança porque ela derrubou um copo, né? E aí, quando ele bater numa mulher, como é que, né? Porque acontece, ele não sabe que não pode bater numa mulher. Eu passo isso em casa. Como é que eu vou alinhar meu tom, sendo que eu fiz um barraco porque ele derrubou um copo d'água? Se eu fizer um barraco porque ele bateu na mulher, dá na mesma. Então, né? Então, eu preciso proporcionar, né? Preciso desse equilíbrio. Pra ele entender que existem coisas piores que outras. Exatamente. Se eu fizer a mesma reação, você quebrou um vidro, você cria até uma pessoa materialista, inclusive, né? Então, como é que eu vou passar os valores importantes, né? Eu defendo até, assim, talvez algumas pessoas achem exagerado, mas para mãe de criança pequena não fazer nem botox, para você ter expressão facial de desaprovação. Você não precisa gritar. Como que a criança vai entender que eu não gostei com a sua expressão facial? E, né, aí você precisa mover os músculos da face sem botox. É importante isso. Por que eles têm medo de bichinho? Eles têm medo de Mickey fantasiado. Porque eles não veem expressão facial, não tem. Não sabe se tá feliz, se tá triste. Tem luva, a mão fala muito, né? A pessoa com a mão assim, a pessoa delicada. Não tem luva, não dá para ver mão. Então, eles não têm como se balizar. A criança lê muito, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para proporcionar isso. Isso é educativo, isso é pedagógico. Um conselho, se você tivesse um conselho, fosse seu último conselho para dar para os pais primeiro, olhando para a câmera ali, qual conselho você daria para alguém que é pai e tem que lidar com essa questão da escolarização, questão de excesso de telas, enfim, todos esses problemas que envolvem a construção do caráter ali de uma criança. Qual conselho você daria para os pais que estão nos assistindo? De novo, é trabalhoso. Tá? Eu sei e adapta às circunstâncias, mas o conselho resume uma palavra: participe.
Participe, esteja presente, chame os filhos em casa, sabe aquela coisa de fazer parte, participar no sentido de fazer parte, saiba o que está acontecendo na vida dele. Tô falando muito sobre sexualização, o pessoal fala, que horas que eu falo com meu filho sobre sexualidade? Minha filha menstruou, eu já preciso falar com ela sobre sexualidade? Então, não é assim que funciona. Se você participar, você vai entender o momento, porque você vai vendo os sinais. Se você tiver essa proporção que a gente estava falando há pouco, o seu filho se ele tiver uma dúvida, ele vai chegar para você e vai te perguntar. Agora, se você for desequilibrado, que deu, né, ficou brava com ele, porque ele falou uma coisa, nunca mais você fala sobre esse assunto, não sei. Pronto, a criança vai perguntar pro amiguinho, pro professor, pro vizinho. Então, assim, participe para você ir identificando as fases, para você não ficar refém de quantos anos eu faço tal coisa. Não sei, depende do desenvolvimento do seu filho, como é que ele foi. Então, participe da formação da escola, participe das amizades, participe de cada etapa, interessado. É muito gostoso conversar com alguém que está interessado em nós, no que a gente está falando. Então, olhe no olho do filho, conversa, escuta, deixa ele falar, mesmo que for uma coisa absurda, depois você pontua, mas participe. Acho que esse é o meu conselho. E agora para o jovem que está naquela fase ali de preciso escolher o que eu vou fazer da vida, às vezes ele saiu já da escola, está na faculdade, mas está meio perdido. Qual o conselho para o jovem? O jovem, eu acho assim, que tem que... Eu tô nessa fase, que eu tô com vários sobrinhos nessa fase aí, saindo da faculdade e tal. Alinhar, sem muito idealismo, né? Vejo o seu propósito, eu vejo muita gente perdida justamente por isso. Onde que tá meu propósito? Eu não encontro. E aí a pessoa fica patinando nisso, né? Então, acho que sim, tem que ter um propósito, mas alinhar com a sua circunstância, né? Então, poxa, às vezes minha família toda trabalha com tal coisa. Faz sentido para mim, eu tenho essa aptidão, por que não? Né? Então, unir circunstância, propósito e interesse pessoal. Porque tem, né? Você tá falando do livro. Poxa, você lê um livro ali que vai embora, você indica pra pessoa, a pessoa não gosta. As pessoas são diferentes, ainda bem. Tem interesses pessoais diferentes desde sempre, tem habilidades diferentes. Então, pensar nisso, assim. Não ficar nem na loucura do propósito e nem tão refém só de circunstância. Articula tudo isso, olha para sua circunstância, olha para o propósito e para os seus interesses pessoais. Como que eu olho para o meu interesse pessoal? O que eu gosto de ler que eu ficaria o dia inteiro lendo? Um vídeo que eu veria até o final? Quando eu comecei a fazer psiquiatria, eu falava, cara, isso aqui nem parece residência. Meu marido estudando anatomia, não sei o quê. E a gente conversando lá, sei lá, sobre drogas, sobre comportamento. Falou, isso aqui é muito legal. Então, aquela coisa que te deixa feliz de fazer. Então, tenta alinhar tudo isso, mas assim, cave onde está. Faz o que está fazendo bem, né? Porque às vezes a pessoa fica, mas e se eu largar o CLT e for para cá e for não sei o quê? Pode fazer tudo isso, mas que isso não seja uma fuga, né? Então, faz bem ali o que você está fazendo e articula o propósito, as circunstâncias, que eu acho que o negócio vai embora. Boa, agora, para finalizar, é a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. E essa, tem alguns convidados que eu tenho medo de fazer a pergunta, que eu não sei se a pessoa vai embarcar, mas eu acho que você é esquisito igual eu. Qual é a teoria da conspiração que você tem 100% de certeza que é verdade? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu tenho. Eu tenho essa resposta. Bom, principalmente de todo esse sistema que a gente falou de educação. Eu acho que, na minha visão, assim, tem várias, né? Mas uma específica do sistema de educação. O que é que não é teoria da conspiração? Que ele foi inventado, não é nem inventado, ele foi articulado, ele foi formatado, é essa palavra que eu queria achar. Ele foi formatado para nos emburrecer. Não foi por acaso, não é que as pessoas foram ficando distraídas. Não, ele foi formatado para pegar as duas pontas, para ir tirando as matérias críticas, como retórica, por exemplo. Hoje as pessoas, você tem que aprender oratória, antigamente você aprendia na escola. Né? A gente que lida com a internet, você foi atrás disso, né? Ou foi aprendendo com a prática. Então, a retirada de algumas questões do currículo, a introdução de outras, a formação de professores mais ideológicos. Então, não é teoria da conspiração. É um desenho feito que deu super certo, infelizmente, que se a gente quiser desfazer vai dar um trabalhão e vai demorar décadas. A gente nem vai ver os frutos, né? Quem estiver batalhando por isso. Mas essa é a minha resposta. É essa teoria da educação, que passa pela política, passa pelo comércio, passa pela moral, costume, tudo isso, baseado na educação. Na verdade, é ela que manda em tudo. Então, para mim, não é teoria da conspiração. É um projeto que deu certo. Doutora Paula Camposan, que Deus continue abençoando o seu trabalho. Você continue sendo usada para impactar famílias, pessoas.
E muito obrigado pelo seu tempo aqui. Tenho certeza que agregou demais. Tem alguma mensagem final? Como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Paula Camposan Doria, tudo junto, Z-A-N. E eu também quero agradecer o seu trabalho, afinal de contas, o seu trabalho deu voz ao meu trabalho. Só contando assim, de coração mesmo, a minha história, eu tinha 113 mil seguidores, eu conheci o Elias, comecei a fazer o trabalho dele, acho que em 3, 4 meses fui para 700 e poucos mil seguidores, e esse 113 estava há muitos anos encalhado, até por isso, por essas coisas que eu falo, elas, né, são coisas mais polêmicas e tal. Então, eu precisava encontrar uma maneira muito boa de falar sobre isso. E aí, o Elias me ajudou. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme pelo seu trabalho. Tomara que você estude muito sobre isso e ajude cada vez mais boas pessoas para, né, conseguir passar a mensagem adiante. Passar a mensagem para 100 mil pessoas e para 700, para mim é muito simbólico. Não pelo número em si, mas eu fico pensando, poxa, essa pessoa é uma mãe que vai impactar 2 filhos, o marido, poxa, muito legal. Isso para mim é muito legal. Enfim, eu fico muito feliz. Hoje cedo eu encontrei uma pessoa que me falou, eu sou sua seguidora, eu aprendi isso. Nossa, isso para mim não tem preço. Nossa, que legal. Então, assim, agradeço muito o seu trabalho. E a mensagem final, assim, acho que é essa. A gente não se poupar. Tem um psiquiatra amigo meu que ele fala que se poupar é se perder. Então, a gente não se poupar na educação do nosso filho, a gente participar, a gente não se poupar na nossa própria educação, na nossa doação para o casamento, para profissão, para tudo. A gente não se poupar, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para se cansar mesmo, para se gastar, para se doar, para envelhecer. O pessoal está nessa loucura. A beleza da velhice é a sabedoria, não é a manutenção de uma beleza. Se manter, tudo bem, mas não é o objetivo. Né? Então, a gente está aqui para se gastar mesmo, que a gente doe o máximo para tudo que a gente estiver fazendo. Acho que essa é a mensagem final. Pessoal, se você gostou desse episódio, já se inscreve aqui no canal e comenta quais outros assuntos você gostaria de ver por aqui. Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio do Mundo de 3 Segundos.